tudo bem com vocês? A gente está começando agora o 7º episódio do Multimobbers. Antes de eu apresentar o convidado de hoje, que ele é mais do que especial, queria pedir para vocês clicar em seguir o canal, ativa o sininho, porque vocês vão receber notificação dos novos vídeos que a gente vai postar. Clique em curtir aqui também, porque vai ficar maravilhoso o episódio. Compartilha, comenta com o que vocês acharam do episódio de hoje. E, Bortoli, hoje... Sim. Convidado de peso. De peso. Vai ser lindo hoje. Que honra estar aqui com vocês, meus amigos. A gente está aqui com o Kleber, quiropraxista. O Kleber é especialista em quiropraxia, ortopedia, eu travo a língua, especialista em gestão de serviços de saúde e atual vice-presidente da ABQ Esportista. O currículo é grande, sabe muito. Kleber, dá um oi pra galera aí, conta um pouquinho da tua história pra gente e já explica pra gente aí o que é a tal da quiropraxia. Ok. Bom, só te corrigindo uma coisinha. Em quiropraxia eu não sou especialista, eu sou graduado. São 5 anos de faculdade de quiropraxia. Isso é algo que as pessoas se confundem bastante. Tem pessoas que acham que a quiropraxia é uma especialização da fisioterapia. Porém, não é. É um curso de 5.000 horas, onde são 5 anos de faculdade de quiropraxia. Depois existem outras especializações, que nem eu me especializei em gestão de serviço da saúde, em traumatortopedia quiroprática e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia Esportiva. Isso me abriu muitas portas com atletas, né? Mas explicando a tua pergunta, a quiropraxia, o que é? É uma profissão da área da saúde, de nível universitário, onde a gente estuda toda a base da medicina, assim como a fisioterapia, a educação física, a medicina, e depois a gente vai se especializar em coluna e articulações, né? Em diagnosticar subluxações, que são pequenos desalinhamentos vertebrais, e a aprender a ajustar, a colocar no lugar, de fato. Porque estralar, né? Todo mundo pensa em quiropraxia como estralo. E estralar é muito fácil. Mas saber identificar o desalinhamento e saber ajustar aquilo que está desalinhado é o que faz a grande diferença no tratamento proporcionado pelos quiropraxistas. Por isso que a gente tem tanto sucesso nos resultados. Eu vi que tua formação foi na Fevale, né? Foi a primeira universidade aqui no Rio Grande, no país, né? Junto com a Anhembi Morumbi em São Paulo. Foram as 2 primeiras universidades. Hoje tem mais 5. Tem uma no Rio de Janeiro, uma em Chapecó e uma em Manaus. Então, são 5 universidades de quiropraxia hoje. E a Fevale foi a primeira junto com a Anhembi Morumbi. Vieram juntas. Ambas em convênio com universidades dos Estados Unidos. Tanto que o nosso corpo docente, a maioria, foi formado lá fora, nos Estados Unidos. Eu pensava que a quiropraxia era uma arte milenar da China, do Japonesa, Japão. né? Isso. Foi criado por um canadense nos Estados Unidos, né? Exatamente, né? Então, as pessoas associam isso. E até existe a quiropraxia japonesa, que é a Seitai, que são técnicas um pouco diferentes. E a quiropraxia americana, que é do Palmer, né? Onde ele era, se não me engano, era inclusive professor universitário lá. E ele começou a quiropraxia quando uma pessoa chegou para ele com diminuição da audição e muita dor na cervical. E palpando o pescoço dessa pessoa, ele identificou uma vértebra desalinhada, uma aberração. E ele deu um jeito de colocar aquilo lá no lugar. E ele restaurou a audição a partir disso. Então, aí começaram estudos, pesquisas para ver a relação de algumas doenças e sintomas com a coluna vertebral. Que nem hoje, o que eu mais trato na minha clínica é enxaqueca, é dor de cabeça, que tem muito a ver com o desalinhamento de primeira e segunda vértebra cervical, assim como tontura, zumbido no ouvido, torcicolo. Trato bastante hernia de disco também. Onde é que é a primeira e a segunda vértebra, o Kleber? Desculpa. Assim, não deixa eu sei explicar nada para vocês. É importante mostrar, porque a galera que está nos assistindo... Olha, ele é meu paciente, pior de tudo. Um dia eu já expliquei para ele. Ó, Eu sou péssimo de memória. Hoje eu vou me arrear nele, deixa comigo. Eu vou pegar leve com ele, então. Então, na verdade, nós temos a nossa coluna com 33 vértebras
das quais 24 delas são móveis, têm movimento. São 7 vértebras no pescoço, na cervical, começando pela C1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois temos 12 vértebras na torácica, essa região aqui, e mais 5 vértebras nas lombares, todas móveis. Entre elas, a gente tem um disco intervertebral, que é uma cartilagem. O disco permite amortecer os impactos, permite o movimento, permite manter esse espaço para o nervo sair, né? E abaixo da lombar, nós temos o sacro, que são 5 vértebras fusionadas, grudadinhas assim, para formar a base da coluna. E abaixo nós temos o cóccix, que são mais 4 vértebras fusionadas. Somando todas, temos 33 vértebras, a idade de Cristo. Para ninguém esquecer. Se um dia te perguntar, já sabe quantas vértebras tem. Eu vou esquecer. E se alguma... 33, idade de Cristo. E se alguma parar de funcionar, como é que faz? Cara, a gente dá um jeito de pôr para funcionar de novo, né? Se o quiropraxista não conseguir, nem o fisioterapeuta, nem o educador físico, ainda existem os cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões também. E junto a gente forma um time. Eu trabalho muito em equipe multidisciplinar. Lá na minha clínica eu tenho fisioterapeutas, outros quiropraxistas, massoterapeutas, educadores físicos, acupunturistas, médico. E o que a gente não resolve lá dentro, eu tenho amigos neurocirurgiões, ortopedistas, que se eu não resolver, eles acabam resolvendo. Ô Kleber, e o que mais chega para ti, assim, dos teus pacientes? O que é comum quando eles marcam uma consulta contigo e tu identifica, isso aqui é um padrão, muitas pessoas têm esse mesmo problema. O que mais chega para ti lá na clínica? O que mais chega para mim é a dor nas costas, em especial na lombar, na região aqui embaixo. Porque o pessoal hoje tem ficado muito tempo sentado, muito tempo em uma postura, na frente do computador. Depois da lombar, lá embaixo, cervical, por causa principalmente do celular. O pessoal fica muito tempo olhando para baixo. Se perde ali, né? No Instagram, nas redes sociais, na cama, às vezes também. Então, são dores nas costas, o que mais chega lá para mim. Depois disso, é enxaqueca. Trato muito enxaqueca. Zumbido no ouvido também. Algumas disfunções da articulação temporomandibular, bruxismo, a gente também trata. Mas, no geral, é dor nas costas. Ah, perfeito. E acontece de, por exemplo, algum paciente chegar lá na tua clínica, Kleber, e falar assim, tô com muita dor nas costas. Acontece. Aí tu vai analisar o paciente e identifica que a dor nas costas está vindo porque a dor, na verdade, está, por exemplo, na perna. Isso acontece ou não? Realmente é nas costas? Ou Não. tu identifica com algum diagnóstico que a dor é em outro local, mas está Vindo da coluna. Isso. Olha, é muito comum a dor na perna ser no ciático, em função de algum problema na região lombar. Porque daqui das vértebras lombares saem nervos, né, que formam o plexo e formam o ciático, e a dor pode descer até o pé. Então, na primeira consulta, a gente senta com o paciente, a gente ouve todas as queixas deles, entende como é que é a rotina, vê o que aconteceu, quando que começou a dor, por quê, e aí a gente consegue identificar. Então, o quiropraxista costuma fazer diagnósticos muito bem feitos em relação a isso. E quando chegam para mim, a maioria dos pacientes já passaram por tudo que é lugar, então eles chegam com um monte de exames também. E eu recebo muita indicação de ortopedistas e de neurologistas também. Então, a dor pode estar bem distante do local que é a origem. Às vezes, o problema na cervical está causando dor na mão. Formigamento, diminuição de força. Então, pode ser. E aí, como é que tu identifica isso? Primeiro, conversando com o paciente. Na anamnese, já dá para a gente saber muita coisa. Depois, a gente vai avaliar o paciente com a palpação, né? Palpando a coluna e fazendo a palpação dinâmica para entender o movimento fluido da articulação dele. Quando a articulação está desalinhada, ela está travada. E o quiropraxista é expert em destravar. Esse estralinho que a gente ouve quando acontece, né? Nada mais é do que o gás que sai de dentro da articulação. Quando a gente desalinha uma vértebra ou articulação, ficou muito tempo numa má postura.
essa articulação aqui, ela fica encostada. Digamos que ela se gruda. O quiropraxista vai lá e faz isso aqui, ó. Cara, é um movimento extremamente sutil e seguro. E o barulho que a gente ouve é como se a mão tivesse assim, ó. Descolou. Então, algumas pessoas acham que é osso raspando no osso, mas não é. É ao contrário, a gente está afastando uma vértebra da outra. Isso devolve a mobilidade. Olha só, quando a vértebra desalinha, normalmente pela má postura ou algum pequeno mau jeito, isso faz também com que os ligamentos e músculos da região eles fiquem contraturados para estabilizar isso aqui. E aí tu pode tomar medicação, analgésico, fazer diversos procedimentos que vai melhorar um pouco na hora, mas como a articulação ainda não está legal, ela volta a contraturar. Então o quiropraxista vai lá na raiz, na origem e ajusta. Quando a gente ajusta, além de devolver a mobilidade para a articulação, o cérebro passa a entender que está num lugar adequado e permite que a musculatura comece a relaxar. E aí funciona. A gente brinca que a gente faz a geometria e balanceamento ali no corpinho, que a gente mexe no chassi. E de fato é o que a gente faz, viu? E tu identifica isso aí apenas com as mãos ou tu faz exames, raio-x, alguma coisa para identificar que está fora de lugar? Cara, eu não preciso de exame nenhum, na verdade. Porém, a maioria dos pacientes já chegam com os exames lá e aí eu uso só para mostrar para ele. Tá vendo? Ó, é bem isso que está acontecendo mesmo. Mas é na palpação. A gente palpando a coluna do paciente, vendo o movimento fluido das articulações e sentindo as diferenças da musculatura, as contraturas, a gente já sabe o que tem que fazer. E essa pessoa que vai ali se tratar ali contigo, tem um número de sessão, assim, tipo... Ou ao longo da vida ele tá sempre se tratando, um número X de sessões para ele poder voltar? Existem alguns protocolos, tá? Na faculdade, a gente aprende mais ou menos que a gente precisa de pelo menos umas 10 sessões para mudar um padrão articular. Eu fiquei observando um americano por 6 meses na clínica dele e ele falava muito o seguinte, que a gente precisa entre 6 e 12 sessões para mudar um padrão articular. A vértebra está acostumada a estar desalinhada, a gente ajusta, ela tende a voltar para lá, mas quando a gente faz umas 5, 6 insistências, uma atrás da outra, a gente consegue mudar o padrão. E aí as pessoas melhoram muito. A maioria já melhora muito na primeira e na segunda. Mas a gente sempre faz umas 5 ou 6, tá? Uma atrás da outra. Tipo, 2 sessões por semana. E depois a gente espaça o paciente para fazer uma manutenção. E essa manutenção vai depender de como ele está se comportando. Então é papel do quiropraxista ensinar, educar o paciente. O que ele precisa fazer quando ele sai de lá. E eu explico para o meu paciente direitinho o que ele tem que fazer. Eu dou por escrito. Olha só, para você precisar menos de mim, você deve fazer atividade física, um exercício que vai reforçar e alongar a tua musculatura. Você tem que se hidratar bem para manter a qualidade da cartilagem. Aqui dentro tem água, então é importantíssimo tomar água. Você tem que cuidar da alimentação, porque tem alimentos inflamatórios e degenerativos. Não pode tomar refrigerante. Refrigerante é um veneno. Tem que diminuir açúcar, diminuir trigo. Na hora de dormir, é importante cuidar da postura, não dormir de barriga para baixo, porque senão você vai ficar com o pescoço torto para poder respirar, e aí só é bom para o quiropraxista. O que mais? Eu falo da postura, para estar sentado também. Falo sobre sobrecarga emocional. Eu dou um monte de dicas para ele. E aí eu dou por escrito. E aí, quando o paciente fala, eu não vou conseguir fazer isso, eu falo, que bom para mim. Eu estou com a consciência tranquila que eu te falei, mas se você não fizer, você vai vir mais. E daí ele se organiza e fala, tá, então eu vou fazer. Quando ele vai sentir no bolso, né? Mas eu dou tudo por escrito. Então, a maioria dos meus pacientes faz umas 6 sessões, voltam depois de uns 30 dias para eu checar, ver como é que ficou, e depois a maioria vem a cada 3 meses, tá? Se ele estiver bem comportado. Se ele não for bem comportado, ele acaba vindo uma vez por mês, porque gosta também, se sente bem. Quando a gente ajusta a coluna, o ajuste ele libera endorfinas. Então ele relaxa a musculatura, a pessoa dorme melhor. Você ajustando a coluna, você melhora a comunicação do cérebro com todo o resto do corpo. Então, Bortoli, tu tens que experimentar. Ele já sabe como é que é. Preciso conhecer isso. Não, essa conversa aqui já me lembrou que eu tenho que fazer uma revisão. Não é no meu carro. Exatamente. No carro, a gente faz uma revisão de 10 mil quilômetros. Né? Eu digo para os meus pacientes, assim como você leva o carro a cada 10 mil quilômetros na revisão, sem ter problemas, e para não ter, vem aqui a cada 3 meses para a gente checar a tua coluna e ajustar o que está desalinhado.
Não, já lembrei disso, já. Ah, que bom que você lembrou. Muito bem. Vou voltar lá. Mas e para os atletas, Kleber, que praticam esportes assim de mais alta intensidade, por exemplo? Eu acredito que tu coloca mais força no corpo, então requer um corpo mais forte e ao mesmo tempo gera mais risco para o corpo, né? Muitos deles acabam também tendo um emprego trabalhando no escritório, porque fazem aquilo por hobby e trabalham no escritório. Essas pessoas, com que frequência eles precisam visitar um quiropraxista? Vai depender de como está o teu preparo. Se você estiver fazendo atividade física, estiver com uma musculatura forte, estiver se alimentando legal e estiver sentando bonitinho na tua cadeira e levantando a cada 1 hora para tomar uma água, para tirar essa tensão da coluna, talvez você vá só a cada 3 meses, tá? Mas se você é um relaxado, não faz exercício, não se alimenta bem, vai ter que ir mais. Então, a frequência é muito individualizada. Eu atendo um monte de atletas, eu atendo vários jogadores de futebol e eles normalmente vão 1 vez por semana. Mas é um altíssimo nível, né? Então, tem vários jogadores de futebol, eu não posso falar o nome de vários, mas alguns tá até na minha rede social, que nem o Lucas Leiva, o Luiz Soares, Carbaggio, atendi o Fernandão do Inter, são tantos jogadores e é tão gratificante, porque é muito comum, depois de um jogo, eles me mandarem uma mensagem: pô, obrigado, olha só como foi melhor jogar. Eu atendi, não sei se você lembra do Internacional, o Sandro Silva. Ele era meio campo. Quando ele chegou para mim, lá na clínica, ele chegou assim, todo cabisbaixo, e falou: doutor, o senhor não me conhece, né? Eu falei: cara, na verdade eu não te conheço, mas tem uma cara de jogador de futebol. Ele falou: sou jogador, eu tô aqui no Internacional, mas eu não pego nem banco, porque eu não consigo treinar, eu tô com muita dor nas costas. E eu preciso jogar. Cara, eu acho que ele fez umas 4, 5 sessões e ele já estava de titular no Inter. E aí teve uma final do Gauchão contra o Caxias, ele foi se ajustar lá comigo antes, eu falei: faz um gol pro teu quiropraxista. Ele falou: cara, eu não faço gol, eu sou da marcação, você sabe? Eu falei: faz um gol pro teu quiropraxista. Cara, ele fez o gol da vitória do Internacional contra o Caxias, lá em Caxias. Acabou o jogo, ele estava me mandando mensagem: tá aí o teu gol, doutor, esse é pro senhor. Então é muito gratificante, né? É demais poder devolver isso pro atleta. Então é super gratificante. Ô Kleber, tu falou ali de alguns exemplos que causam desajuste na gente, né? Às vezes dormir, atividade física, postura com relação a sentar. E pode ser que eu tenha algum problema emocional que possa vir a causar um impacto e desajustar meu corpo, minha coluna. Isso é possível? É possível. Olha, o que acontece? Será que vocês conseguem ver aqui, ó? A nossa tendência, ela é degenerativa, tá? Então, quando a gente tem lá os nossos 20 anos, normalmente a gente atinge o auge articular. Melhor momento da nossa cartilagem, do disco intervertebral. Depois disso, a tendência é lomba abaixo, como dizem os gaúchos, né? Então, o que vai acelerar, o que vai determinar a velocidade e a precocidade da degeneração? Primeiro é a nossa genética. O DNA determina a qualidade da nossa cartilagem. Se o pai ou a mãe tem problema articular, a chance da gente ter é bem grande. Então, quem tem problema já de família vai ter que cuidar um pouco mais das sobrecargas. Quem não tem problema de família vai ter que cuidar também, porque uma hora ou outra vai acabar tendo problema. Então, quais são as sobrecargas importantes aqui? Sobrecarga de peso do corpo, sobrecarga de peso das coisas que a gente carrega no nosso dia a dia, sobrecarga postural, porque a nossa coluna, vista de frente ou de trás, ela tem que ser reta, deve ser, e de lado ela tem algumas curvas fisiológicas naturais. Quando a gente senta todo torto, a musculatura vai tensionando para tentar nos aprumar de novo. Isso gera sobrecarga nas articulações também. Mas, respondendo a tua pergunta, a sobrecarga emocional ela é muito importante nas dores. Por quê? Quando a gente está estressado, o nosso corpo libera adrenalina e cortisol, que são hormônios ligados à luta e fuga. Numa situação de luta, o que o corpo quer fazer? Quer formar uma armadura para nos proteger. Então, ele começa a tensionar a musculatura para formar armadura para
nos proteger das pancadas da vida, né? Então, sim, o estresse, a sobrecarga emocional, causa contraturas musculares e essas, por sua vez, podem até desalinhar alguma vértebra, puxar para o lado e tal. E quando essa situação acontece, que nos remete a situações de fuga também, temos um músculo aqui na barriga que chama ilio-psoas. Não sei se vocês conhecem, mas ele sai lá das lombares, lá das profundezas da lombar, e ele vem até a perna. É um músculo que ajuda a manter a postura, mas ele faz o movimento da perna caminhar ou correr. Então, quando a gente está muito estressado, esse músculo fica hiperativo para a gente dar no pé, para sair correndo. E se daí a gente está estressado aqui, trabalhando, e você se dá conta e levanta um pouco, caminha, tá tudo bem, o músculo vai distensionar. Mas se você passa o dia inteiro sentado, estressado, esse músculo vai encurtando. No final do dia, quando você levanta, tá todo enferrujado. Então, o estresse pode, sim, causar dores nas costas. Costuma ser um gatilho bem importante, inclusive. A pessoa já está suportando várias sobrecargas. O cara está gordinho, não está fazendo exercício, vive em uma postura e a articulação está suportando aquilo. Daqui a pouco acontece alguma coisa muito importante na vida dela, uma situação muito estressante, pum, desencadeia as dores. Tu comentou ali de levantar e caminhar. Significa que eu tô passando uma mensagem pro meu corpo de que eu não tô no momento de estresse, é isso? Foi isso que eu entendi. Você vai esticar o músculo. Ah, vai esticar. Uhum. Depois, se vocês puderem, puxem aí a imagem do músculo ilio-psoas. Vocês vão ver, ele sai da lombar e ele vem até a perna. E ele faz isso aqui com a gente, se ele está muito tenso, né? Então, quando você está estressado, levanta, caminha um pouco, já vai relaxar o músculo. Chamo, inclusive, o ilio-psoas de músculo da alma, porque ele está muito íntimo do diafragma e quando ele está tenso, ele atrapalha, inclusive, na respiração. A respiração acaba não sendo tão plena. E esse músculo, ele conecta a parte superior do corpo com a inferior. Então, é o músculo da alma. Super interessante estudar sobre ele. E tinha falado ali também com relação a alongamento, que quais são os principais músculos assim que afetam a coluna que eu devo ter o maior cuidado de alongamento? São diversos, mas, por incrível que pareça, são os do membro inferior, são os que mais causam dores nas costas. E muita gente não se dá conta disso, e a pessoa está com dor na lombar, aí vai lá, trata só a lombar, alonga só a lombar. Mas quando a gente tem a musculatura tensa do membro inferior, essa tensão ela é transferida para a lombar. Então, muitas vezes, o paciente chega lá, eu libero a musculatura da perna, já melhorou a dor nas costas dele. Então, é uma coisa importante se ater a isso, se atentar à liberação. Quando a gente faz exercícios de perna na academia, é importante, logo depois do exercício, fazer uma liberaçãozinha, sabe naquele rolinho de miofascial? Vai lá e se esfrega um pouquinho e dá uma alongada também. Agora, os personal não vão gostar, mas tem os personal que falam assim, não precisa alongar depois. Não precisa porque ele está com preguiça de alongar, na verdade. Porque é importante, sim, alongar. Um alongamento rápido tira a tensão daquele músculo que está transferindo carga para as articulações. Muita dor no joelho é só tensão na musculatura tensor da face lata aqui do lado da coxa. Aí o cara chega lá, todo ruim do joelho, eu faço uma liberação do tensor da face lata, melhora o joelho dele. Eu tive uma vez um problema na lombar, que foi por isso até que eu te procurei. E aí... Era um monstro todo forte, duro, parecia um Robocop. O Era me deixou triste. É que ele tá forte de uma outra maneira agora. Ele tava um pouco mais dedicado na academia naquela época. Bom, deixa eu... Não, ele ainda tá fortinho. Deixa eu dar uma lencinha aqui. O que importa é se tua esposa tá feliz, cara. Isso aí. Tá. Ela fez assim. Diz que tá, então. Eu tive esse problema na lombar, cara, e eu lembro exatamente que a gente deu uma mexida aqui no meu posterior. E tava atacando o ciático e depois eu fiz até um complemento com um médico ortopedista. E eu tava até com uma inflamação ali. Mas é como você falou, o complemento ali... Cara, hoje eu não tenho dor nenhuma. Foi o que Que coisa boa. me resolveu mesmo. Mas eu posso contar aqui pro pessoal que eu apertei o teu glúteo também? Que nem você me perguntou ou não?
Olha só, a gente começou lá embaixo, liberando a musculatura do posterior da perna dele, subi até verdade, o glúteo, liberei verdade. o piriforme e o glúteo médio. É verdade. Piriforme e glúteo médio são músculos que estabilizam o nosso quadril. Quando o quadril está meio desalinhado, porque a gente está sentado torto, essa musculatura ela fica tensa para estabilizar. Então a gente ajusta o quadril e solta a musculatura para ela perder um pouco daquela memória. Muitas vezes a dor no ciático é um problema de piriforme, que é esse músculo aqui no quadril que ele passa em cima do ciático. Então a pessoa faz um monte de coisa para melhorar, não melhora. Era só liberar o piriforme, que dá bastante trabalho de liberar, inclusive. Tem que apertar bastante o glúteo aí. Mas funcionou pelo jeito, né? Funcionou, adorei. Não, Tu gostou? Gostei. Pô, tu saiu andando, né, cara? Saiu bem. Saí bem. E até depois disso comecei a treinar bastante, até por orientação tua, glúteo médio, que dá uma reforçar. sustentação boa aqui pra coluna, né? Cara, e quando tu tá ali, falando em toque, quando tu tá analisando o teu paciente ali, cara, o que tu sente? Quais são as sensações ali para te entender o que tá acontecendo com o paciente? O principal, isso a gente aprende na faculdade. Perceber a tensão muscular. Por exemplo, a vértebra desalinhou para um lado. É comum a tensão muscular estar mais do outro lado, porque ela está tentando trazer a vértebra para o lugar. Então a gente já sabe onde é que a gente tem que ajustar. Então tensão muscular é uma coisa importante. E outra coisa mais importante ainda é sentir a restrição articular. Isso a gente aprende tudo nos 5 anos de faculdade, tá? Mas a minha avó, quando eu tinha perto de 8 anos, ela disse que eu tinha que trabalhar com as mãos, fazer alguma coisa. Porque eu já tinha uma sensibilidade que eu nem sei explicar. Nós somos de São Paulo e a minha avó, quando eu tinha 8 anos, a gente mudou para cá, eu tinha 7. Com 8 anos ela veio nos visitar e a gente foi para Torres. Subimos aqueles morros e quando ela foi descer, ela torceu o pé, ficou com o pé desse tamanho. E eu me lembro, e ela sempre lembra e fala, que eu fui lá, peguei o pezinho dela e comecei a fazer massagem, comecei a liberar. Depois coloquei um gelo e ela melhorou. Então, tem um feelingzinho que já vem assim. Eu percebo isso. Cara, eu toco nas costas da pessoa, eu sei o que eu tenho que fazer. É uma coisa um pouco extra faculdade, assim. Uma dúvida que me surgiu agora, pode ser até loucura que eu vou perguntar. Pode ter alguma diferença de temperatura no corpo com relação a desalinhamento? Pode. Não foi tão besta a pergunta, viu? Na época que você foi, eu não tinha o scanner lá ainda. Hoje eu tenho um termo-scan. Eu escaneio a coluna toda do paciente, porque quando a gente enxerga pontos mais quentes, indica que tem ou contratura muscular ou um processo inflamatório ali. Então já é um alerta, ó. Eu uso mais para mostrar para o paciente, porque precisar eu não preciso. Toco nas costas do paciente, já sei o que tem que fazer. Às vezes o paciente, ele levanta lá da poltrona ou do sofá, da recepção, o jeito que ele levanta eu já sei qual é a queixa dele. E aí eu deixo ele caminhando na minha frente até ele entrar na minha sala, eu já vou dando uma olhada lá no desfilar da criatura e já sei que é um quadril para cá, que é... Enfim, só de olhar o caminhar da pessoa já diz muita coisa. Ô, Kleber, tu falou uma coisa antes e eu fiquei na dúvida, e eu acredito que quem está nos assistindo também está com essa dúvida. Quando você vai para academia ou faz um exercício ou alguma coisa de esportes, é importante o alongamento. É importante. Isso todos os dias, todas as vezes que tu fizer um exercício? Eu creio convictamente que sim, tá? Porque, ó, você fez o exercício, tá? Você tensionou aquele músculo. Você já partiu ele, ele vai construir. Então, se você alongar, você, na verdade, aumenta essa amplitude dele. Não vai precisar ficar encurtado, ele vai construir da mesma forma. Você vai crescer da mesma forma. Só que você alongando, você vai tirar a tensão de cima dos tendões. É o músculo que vira um tendão para inserir na articulação, no osso. Se esse músculo ficar muito tenso, ele fica colocando sobrecarga no tendão e depois vira uma tendinite. Aí você não vai conseguir malhar como poderia, não vai ter tanta amplitude de movimento, vai ficar todo mais curtinho. O alongamento ele é super importante. Quando você alonga, você tira a tensão dos tendões e das articulações. A articulação vai durar mais tempo.
Porque Deixa eu só... É que o João ensinou pra gente que é treino, não é malhar. Só pra treino, fazer esse... Treina. passei vergonha ao vivo aqui, Eu tá? vi, Só pra você só saber. falou umas 15 vezes. Isso. Mas tá tudo certo. Isso aí. Aprendeu. Aprendi. Vamos treinar, então. Isso aí. E até porque na correria do dia a dia, todo mundo sai. Eu, por exemplo, saio da academia já atrasado, celular bombando, acho que é a grande maioria. E ninguém acaba alongando, né? Então, uma Então. dica super importante, super válida, para daqui para frente... O meu personal, ele é meu paciente há muitos anos. E ele já tinha operado uma hérnia de disco quando ele foi me procurar. Então, ele sabe muito bem da importância do alongamento. Ele tem empatia pelos alunos dele. E o nosso combinado, antes do treino, a gente faz um pouquinho de mobilidade para soltar, aquecer o músculo. A gente começa com pouca carga. Depois, a gente faz um treino mais forte. E a gente finaliza sempre com alongamento. Nunca acaba o treino sem alongar. São nem 5 minutos. E faz diferença. Vou mudar a partir de hoje. Tomara que Prometo sim. me lembrar. Manda um vídeo de você alongando para eu Prometo pra eu fazer ver. isso. Porque realmente é corrido no dia a dia e a gente acaba esquecendo de um monte de coisas. Porque realmente, a gente corre no dia de hoje atrás do relógio, né? Aham. Kleber, e eu estando com o corpo desalinhado, desajustado, eu posso ter problema de produção, problema de inteligência ou problema de desempenho, né? Tanto na vida profissional quanto pessoal? Eu sem dúvida que sim, tenho certeza. Por quê? Quando a gente tem pequenos desalinhamentos, tá? E tem gente que fala, a coluna não desalinha. Desalinha sim, tá? A gente fica todo torto e aí ela dá uma travada. Isso faz com que músculos e ligamentos tensionem naquela região para estabilizar. E a gente fica com essas contraturas que já doem. A contratura acaba com o humor da gente, né? Às vezes com a produtividade. Às vezes faz a gente ficar em casa. Mas as pequenas contraturas que a gente mal percebe, ela está fazendo o teu corpo gastar energia. Então você está desalinhado. O músculo está gastando energia para manter aquela articulação ali mais estável. Energia que você podia estar usando aqui, ó, para pensar, para produzir, para fazer outras coisas, né? Os atletas olímpicos, cara, todos têm o seu quiropraxista, porque é fazer geometria e balanceamento. Quando eles estão ajustados, o corpo rende muito mais a encaixar a engrenagem. Então, sim, Bortoli, pode influenciar em tudo isso, estar desalinhado. O quiropraxista usa, né, esse termo desalinhado, subluxação, que é um pequeno desalinhamento, e tem outros profissionais da área de saúde que dizem, não desalinha tudo. Não desalinha porque eles não estudaram quiropraxia, eles não aprenderam a diagnosticar como a gente, nos nossos 5 anos de faculdade lá. A gente vê que desalinha sim. E quais os problemas, assim, que, para quem não tem um quiropraxista ou não procura, pode ter no futuro, no corpo? Pode vir a ocasionar alguma doença, alguma coisa assim desse gênero? O principal serão problemas articulares. Vão ter... Quando você está desalinhado, essa contratura muscular põe muita carga em cima do disco, o que vai acelerar o processo degenerativo. Então, vai gerar artroses. Ó, osteófitos, que são os bicos de papagaio. Sabe o que é um bico de papagaio? É isso aqui, ó. Parece um bico mesmo. Qual é a parte que, só para a gente entender que parte que é do corpo é essa que tu está mostrando aqui? É uma vértebra lombar, tá? São várias vértebras. São 33 vértebras, 24 móveis, uma em cima da outra. Essa daqui é uma vértebra boa, de um jovem saudável. E esse aqui é de um senhorzinho já bem gasto, tá? O que aconteceu com essa pessoa aqui? Muita sobrecarga na articulação. Não cuidou direito, não nutriu, não tomou água, não se alimentou bem. São sobrecargas. Gastou tudo. O corpo, quando entende que o disco aqui está gastando o amortecedor, ele começa a tentar estabilizar de alguma forma. Então, ele começa a aumentar a base dele com esses ossos, os bicos de papagaio. Então, se tem muita carga, começa a crescer osteófitos para o lado, numa tentativa de aumentar a base. Se tem muito peso em cima, aumenta a base. E esses osteófitos aqui, eles são indicativos de degeneração. E o pior é que eles podem, algumas vezes, beliscar o nervo aqui na lateral. E aí a dor é bem importante. Algumas vezes aí é cirúrgico. O cirurgião vai lá e tira o bico do papagaio fora. Agora eu consegui entender, porque às vezes as pessoas falam que tem muito dor nos ossos, bico de papagaio. Eu não entendi o que era isso.
Eu sempre achei que fosse uma coisa de mau jeito mesmo, de mal postura. Mas não sabia que tinha essa questão das cartilagens ali que... Claro, hidratar com água, então, tá super entendido que... Tem que se hidratar. A gente tem que tomar água. Eu vejo as ressonâncias dos meus pacientes. Cara, às vezes eu olho assim e eu pergunto assim, tá todo desidratado, todo gasto. O disquinho já preto, porque na ressonância a gente enxerga ele branco quando tá hidratado e mais escuro quando não tá. E aí eu falo pra pessoa, você não toma água, né? Não tomo. Mas eu tomo bastante refrigerante. E o refrigerante, pensa num veneno, cara. Aquilo acidifica o nosso corpo. E a maioria dos processos degenerativos e os cânceres e tudo que é porcaria acontece em meio ácido. Então, ao invés de tomar refrigerante, vai tomar água alcalina, de preferência. Magnésio é muito bom, inclusive, para a saúde em geral e articular. Pegada do refrigerante é 2,5, acho, né? É extremamente ácido, né? É. Dá mais a Coca-Cola. Coca-Cola é o maior amigo da farmácia. Dos remédios para os diabetes e tudo. E o nosso pH neutro é 7,5, acho, né? Ah, eu uma acho diferença... que é. Essa parte aí eu não me lembro muito, mas é por aí. Uhum. pH básico, assim, neutro. Neutro para básico. E além de água, que você falou muito, que é da importância para se manter saudável. Algum alimento, assim, que tu considere que seja bem importante, assim, ou fruta, ou verdura, que seja importante, assim para o pessoal começar a cuidar um pouco mais da alimentação para entender que vai fazer bem ao longo do tempo para o próprio corpo, né? Para as articulações, para a saúde em geral, o ômega 3 ele é bem importante. Então, os peixes, né, que nem o atum, o salmão principalmente, peixe é muito bom, é muito saudável. Carne também, né? Essas dietas, tem muita gente que virou vegana, tudo, e eu percebo que o corpo deles não é muito saudável. São mais estufados, tem mais gases, tem mais dores articulares, comem muito trigo, comem muita soja. E a soja, se você for ver artigos científicos, não é nada bom, né? É desmineralizante, tira os minerais. Então a gente tem que comer alimentos que, de preferência, os crus, as frutas em geral, as menos doce, que tem menos pico glicêmico, as verduras, os legumes, que têm bastante vitamina, as carnes, em especial de peixe, e suplementar. Eu suplemento. Eu, como tenho problemas articulares, hoje eu sou quiropraxista porque a minha coluna, ela é muito machucada. Primeiro por causa da genética. A minha mãe tem uma condição, é uma doença, que é quase uma espondilite anquilosante. E eu e o meu irmão adquirimos a osteocondrose juvenil. É uma doença que ataca a articulação, assim. Então, a minha cartilagem já nunca foi bonita desse jeito. A minha era daqui para pior. Então, quando eu, jovem, com 10 anos, eu tinha desconforto nas costas e o meu irmão também. E o pior foi que quando eu tinha, com 15 anos, eu caí de uma árvore, de uma altura de quase 5 metros. Eu caí sentado. E eu estourei a minha coluna. Foram 2 hérnias de disco e 3 protusões. No meu tombo, eu ainda fraturei vértebra, tá? Eu tinha 15 anos, em 96. E o ortopedista, na ocasião, pensou em colocar pinos na minha coluna. Talvez 12. Só que uma amiga da minha mãe, que é médica e estava lá no hospital, ela falou, olha, ao invés de já operar, tentem a quiropraxia. Porque eu tinha uma hérnia na cervical, que iriam me operar, e eu fui no quiropraxista, o Dr. Pauli. Tá aqui o contato dele, vai lá. Cara, eu fui aleijado praticamente sem movimento da perna esquerda. E ele me estralou todo e falou, tenta caminhar agora. E aí eu saí caminhando. E decidi que eu ia virar quiropraxista naquele dia, no primeiro dia. Eu já tinha alguma coisa com as mãos assim, eu já me via usando jaleco no meu futuro. E quando ele me ajustou, cara, me colocou para caminhar, eu falei, nossa, eu quero fazer isso pelas pessoas também. E daí, naquela ocasião, eu acho que eu fiz umas 10 sessões com ele. Foi até dia sim, dia não, porque estava bem ruim. Se eu não me engano, ele foi até num sábado daí me atender pra gente fazer direitinho. E depois eu passei algum tempo indo lá, acho que talvez uma vez por semana, e eu ficava, depois que ele me atendia, eu ficava dentro da sala dele, com 15 anos. Eu ficava vendo ele trabalhar. Porque eu disse, cara, eu quero ser quiropraxista também. E daí ele me apadrinhou. E aí eu ficava vendo, eu ficava lá puxando o saco dele.
anotava, trocava o papel da maca, ficava lá aprendendo e questionando. Então, eu acho que eu fiquei alguns meses observando. E isso me deu uma bagagem que, quando eu entrei na faculdade, eu já entendia mais do que os meus colegas, porque eu tinha sentido na pele, de fato. E a minha coluna ser toda estragada me ensinou muito. Principalmente gera empatia pelo meu paciente. Meu paciente chega lá e fala: doutor, não tens ideia do que eu sinto. Daí eu olho para o exame dele e falo: a coluna é muito pior, deixa eu te mostrar. Você vai ver que eu realmente sinto. Então, a minha coluna me ensinou muito. Eu fiz cliente oculto em diversos profissionais da área da saúde. Eu não dizia que eu era quiropraxista ou que eu estava estudando. Eu ia em ortopedistas para ver o que eles me diziam. Muitos deles queriam me operar. E daí, quando eu perguntava assim, o que você acha da quiropraxia? Eles falaram: não, isso daí vai acabar de te alejar. Daí, quando eu contava a verdade, falava: eu sou estudante de quiropraxia e foi o que me salvou. Ou eu sou quiropraxista hoje, a cara deles. Hoje, eu trabalho muito junto com eles, mas foi uma batalha. Eu trabalhei 2 anos e meio na traumato-ortopedia da PUC, junto com grandes ortopedistas, o Dr. Erasmo Zardo, que é um super cirurgião. Me convidou para trabalhar com ele. Quando eu entrei lá dentro, vários outros médicos falaram: Erasmo, como é que tu tá trazendo um quiropraxista para cá? E ele falou assim: não, eu sou paciente dele, o trabalho dele é excelente e vocês vão experimentar também. Fez eu ajustar vários outros médicos. E aí, meu amigo, toda quinta-feira de manhã eu ia na PUC atender, eu chegava a atender 30 pacientes, porque era um médico me chamando aqui: vem ver o meu paciente, vem cá ver também. E aí eu atendia lá dentro do box do Erasmo, principalmente, chegava o paciente. E o Erasmo, com toda aquela humildade dele, um super cirurgião, a gente ouvia o paciente, né, a queixa, e o Erasmo olhava para mim: é para ti? Eu falava: é para mim. Aí eu ajustava o paciente rapidinho e o paciente saía super bem. E aí o Erasmo falou: Kleber, tu não tem ideia de quantas infiltrações eu tenho feito a menos porque você está aqui comigo. Porque antes o paciente chegava aqui, eu receitava a medicação para ele tomar, fisioterapia para fazer e fazia uma injeção, uma infiltração no local com corticoide analgésico. Você ajustando o paciente aqui, não estou precisando fazer. Então, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando com ele lá. Aprendi muito também. Mas a minha coluna muito machucada me ensina muito, principalmente sobre suplementação. Uma coisa que eu uso há muito tempo é condroitina e glucosamina, que aí tem gente que fala assim: não funciona, é placebo. Mas aí o cachorro está com uma displasia, está com um problema de articulação, você dá para ele condroitina e glucosamina e funciona? Não é placebo, né? Então, vai ser um pouco mais humilde e aceitar. Mas eu tomo hoje vitamina D, vitamina do complexo B para proteger o nervo, tomo ômega 3, tomo glucosamina, condroitina, que mais? Ácido hialurônico. Isso aí, é um coquetel, cara. E me faz super bem. Então, se tu quiser, eu passo a fórmula para vocês também. Vocês mandam manipular na farmácia de confiança. E colágeno. Tu acabou de salvar muitas vidas que vai nos assistir aqui, com certeza. Vão acabar usando o que tu tá usando também, porque tenho certeza. Eu conheço muita gente que tem problemas. Sim. Muita gente. É legal. E é um profissional da área da saúde que tem esse conhecimento, né? Hoje, a medicina funcional integrativa, cara, é fantástica. Conhece o médico Vitor Sorrentino? Conheço. Então, eu trabalho com ele, né? Atendo na clínica dele lá em São Paulo. E por que eu me aproximei dele? Eu já atendia o pai dele, que é o Dr. Miguel Sorrentino. E aí, a esposa do Vitor estava grávida e com enxaqueca. E ele não queria dar remédio para ela. E aí, ele ouviu falar de mim e me chamou para atender a Camila. Com um ajuste, acabou com a enxaqueca dela. E ela também tinha muita dor no ciático. Então, a quiropraxia funciona muito bem para gestantes também. Todo dia eu atendo alguma gestante. Então, ajustei a Camila, passou a enxaqueca e a ciatalgia dela. E o Vitor se encantou com a quiropraxia. Então, eu passei a atender o Vitor, passei a atender a esposa dele e muitos dos pacientes do Vitor. E lá pelas tantas, ele me convidou para atender na clínica dele em São Paulo. Então, uma vez por mês eu vou para lá e atendo muito gestante lá, os pacientes dele. E a medicina funcional integrativa é de fato integrativa. O Vitor busca integrar vários profissionais para fazer o melhor pelaquele paciente, sem precisar de medicação. Ele usa suplementação, muita orientação, né? Vai fazer exercício, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Até porque o medicamento é quando já deu tudo errado, né? É quase isso. Deu Aí- errado, tá aqui o medicamento. Mas tem um processo antes de chegar naquele deu errado, né? A gente tem que tentar descobrir a causa, né? Por não ficar só tratando o sintoma. Ainda bem que a medicação existe, porque tem hora que está inflamado, tem hora que está numa crise, e que bom que existe. Mas o que causou aquilo, né? Se está precisando tomar remédio hoje, toma. Mas vamos voltar atrás e descobrir a causa. E a quiropraxia faz isso muito bem. A gente costuma ir na causa dos problemas. E a educação que a gente proporciona para o paciente, todas as explicações, faz diferença. Quando a gente trabalha junto, quando o paciente entende, faz a parte dele, é sucesso. Diga. Pode molhar a palavra aí. Você tinha comentado ali que caiu de uma árvore, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Em 96, eu tinha 15 anos. 15 anos. Super arteira. Cara, tu tem a questão do talento que tu falou ali, que Já cuidou tinha da tua isso. avó. E tu deu muita sorte também, né? Porque a Fevale chegou em 98, não foi? Existiu um curso para profissionais da área da saúde para eles se especializarem, aí sim, se especializarem em quiropraxia, para depois que eles se especializassem aqui, eles irem para os Estados Unidos para fazer um curso de formação para poder vir e formar o corpo docente. Então, eu não me recordo exatamente quando começou. Acho que foi 98. Pode ser. Tu já tinha um quiropraxista em Santa Cruz formado Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Uhum. Sim, o Dr. Pauli. E olha que interessante. O pai do Pauli era um quiropraxista que estudou, se não me engano, na Alemanha, com alemães, e ele tinha o dom de colocar ossos no lugar. E então ele fazia isso por toda a população da região. E o Pauli pegou isso e foi estudar. Depois. Ah, que fantástico. Deus te colocou no caminho certo, né? Isso é uma bênção, coisa linda. E o Dr. Pauli, ele estudou lá nos Estados Unidos mesmo, na Palmer College. Isso. O Pauli, ele já era fisioterapeuta, né? E aí, quando surgiu a oportunidade dele fazer o curso, ele também fez alguma coisa aqui antes, num curso de pós-graduação da Fevale, e depois ele foi estudar nos Estados Unidos. É um grande quiropraxista, um grande mestre. A mão do Pauli, meu amigo, faz milagres. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na clínica dele, lá em Santa Cruz do Sul. Eu trabalhava lá quinta de noite, sexta, sábado e alguns domingos. Para marcar uma consulta com o Pauli, demorava uns 3 meses. Todo mundo queria o Pauli. Então o pessoal ligava lá, eu quero marcar uma consulta com o Dr. Pauli. Olha, só tem para daqui 3 meses. E a pessoa fala, não, mas eu tô muito mal, eu preciso, é urgente. Aí a secretária fala, olha, tem o Dr. Kleber aqui, que é aluno dele, aprendeu com ele. Tá bem, pode ser com esse aí. Quando ele chegava, eu acho que eu tinha 23 ou 24 anos, os caras me olhavam assim, é tu que vai me atender? Com essa cara de moleque aí. E só chegava para mim os piores casos. Os piores. Porque se a pessoa não estava tão ruim, esperava o Pauli. E aí, se estava muito ruim, aceitava vir com o Kleber. Então, foi uma grande escola. Eu passei 6 anos atendendo lá com o Pauli. E algumas vezes o negócio era tão feio, e eu tinha a sorte dele estar na sala do lado, eu chamava ele, vem aqui, porque... E aí eu aprendi. E muitas vezes ele falava, não, vai, faz isso, faz aquilo. E ele me colocava na responsabilidade. Então, eu aprendi demais lá. Mais do que na faculdade, eu acredito. E ele continua te ajustando até hoje? Quem Pauli... que é o rapaz que ajusta o Kleber hoje, ou a mulher que ajusta o Kleber? O Pauli se aposentou, né, lá em Santa Cruz. Eu trabalhei 6 anos com ele. Eu atendi aqui em Porto Alegre, em Santa Cruz e Novo Hamburgo. Conforme a demanda aqui foi ficando muito grande, eu não tinha mais disposição, né? Foram 6 anos indo para lá, 150 quilômetros para ir, 150 para voltar. E aí eu acabei ficando só aqui. E aqui eu tenho uma equipe que trabalha comigo. São 10 profissionais. E eu tenho o Gustavo, que é meu quiropraxista. Excelente, cara. Eu já passei tudo que eu aprendi, eu passei para ele. E ele me atende. Ele me checa quase toda semana. Tem semana que eu tô bem, que ele não precisa ajustar, mas quase sempre tem alguma coisinha para pôr no lugar. É o Gustavo. Tu mencionou ali da queda da árvore. Eu tava dando uma olhada num vídeo de um americano de 17 anos.
Não me recordo se ele tava puxando a raiz de uma árvore ou ele caiu de uma árvore. E, cara, ele ficou totalmente curvado, assim, ó. Uhum. Ele não conseguia ficar mais ereto, rapaz. Sim. E aí consultou vários médicos lá nos Estados Unidos e sugeriram pra ele cirurgia. Uhum. O moleque chamou um doutor em quiropraxia da Austrália, Dr. Ian. Uhum. Acho que ele é bem Já vi esse conhecido, né? vídeo. Em 10 sessões, Resolveu. resolveu. Uhum. Tu tem algum paciente, assim, que tu... Eu tenho muitos. Que te marcou, assim, "Bah, esse aqui é algo que foi bem marcante, assim, pra ti. Cara, eu tenho vários casos, alguns que eu falo que, cara, é Deus trabalhando, né? Porque todo dia eu acordo e digo para Deus, olha só, tô aqui, me usa, sou tua ferramenta. E vejo que às vezes acontecem alguns milagres. Eu atendi uma vez uma paciente, a Márcia, uma hérnia extrusa gigante, sem força na perna, quase sem força de esfíncter, muito mal. E ela chegou com aquele exame, eu falei, olha, eu acho que é cirúrgico mesmo. Ela falou, sim, querem me operar, mas eu sonhei que eu morria na cirurgia, eu não vou operar. Eu falei, bom, então vamos tentar fazer o que dá. E ela ia todo dia na clínica. Eu não sei quantas sessões foram, talvez umas 10. Cara, ela ficou muito bem. E aí ela, hoje, é maratonista. E ela nunca operou a coluna. Ela era um pouco gordinha, sedentária. E aí, com os ajustes e com as conversas de que ela precisava fazer exercício, ela foi fazer pilates, foi fazer um monte de coisa. E hoje ela é maratonista. E aí saiu uma reportagem na Zero Hora sobre este caso. Eu atendi uma jornalista da Zero Hora lá na clínica e ela me fez essa pergunta. Por acaso você tem algum caso bacana assim? Eu falei, olha, tenho alguns que eu posso te contar. Mas quando eu vi a ficha da Márcia, a Márcia era a próxima paciente. Eu falei, melhor. Você vai perguntar para a próxima paciente o que aconteceu com ela. E aí ela contou toda a história. Aí ela aproveitou e fotografou a sessão. Saiu 2 páginas da Zero Hora que vocês não têm ideia de quanta encrenca me trouxe no consultório. Então, foi muito bom. Foi uma repercussão muito legal. Mas muita gente que assistiu a reportagem, que leu a reportagem e estava com hérnia de disco e com cirurgia marcada, foi me procurar. Eu nunca passei tanto trabalho, mas o resultado foi excelente. É raro algum paciente de fato precisar operar, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu tento, eu explico, a gente é o mais honesto possível e quando não dá, eu indico para os profissionais de confiança que eu tenho para o ortopedista e para o neurologista e a gente trabalha juntos, equipe multidisciplinar. Boa. Coisa Esse linda, caso, história esse linda, caso hein? é incrível. Que legal, né? E assim, às vezes a gente se lamenta de tantas coisas, né? Mas quando a pessoa tem dor, acho que não tem nada mais desconfortável do que a dor, né? Porque é aquela coisa que tá ali toda hora, assim, sabe? A dor é um grande motivador também, né? A dor é o indicativo de que a rota tá errada. Ó, muda a rota, porque esse caminho que você tá indo não tá legal. Se tá causando dor, não tá legal. Então, E eu imagino que pra ti... Mas tem gente que acostuma às vezes, né, cara? mas uma hora a dor é tão grande que não tem costume que dê conta, né? Aí a pessoa acaba procurando o quiropraxista, acaba caindo na real e se cuidando. E eu imagino que pra ti o quanto é gratificante. Eu imagino que as Demais. pessoas te dão os feedback dizendo assim, tô bem, tô leve, a vida tá tudo certo. Eu acho que é muito mais do que o dinheiro do que Não. propriamente a pessoa te paga, né? Sem dúvida, é incrível. Sabe que eu não sabia das avaliações que eu tinha na internet. Eu acabei procurando. Entrei no Facebook da Clínica Vitapraxis. Quando eu vi, tinha 170 e poucas avaliações 5 estrelas. E cada declaração de pacientes, cara, eu me emocionei vendo aquilo. Aí eu entrei no Google. No Google tinha mais 130 e poucas avaliações falando dos milagres que eu tinha feito na vida deles. Cara, é incrível, né? A quiropraxia me trouxe tanta coisa, é tão gratificante. Eu atendo, acho que de 8 a 10 horas por dia e não me canso. Porque é tão bom, é tão gratificante, é onde eu preencho o meu ego. É lá dentro, não é nada mais. É estando lá. E a quiropraxia me proporcionou experiências
como, por exemplo, atender o pessoal dos Guns N' Roses, atender Aerosmith, atender o Paul McCartney e a esposa dele, coisas que eu jamais teria acesso se não fosse dessa forma, por ser quiropraxista, né? Que legal. E pra ti, como é que é atender esse pessoal, assim, extremamente famoso mundialmente, né? Olha, primeiro contato... Dá um certo frio na barriga mais, no sentido, aqui Muito. eu preciso botar as melhores mãos do mundo, né, Sim. Tony? Não, se for fã ainda, pior Nossa, ainda, né? Pior ainda. Primeiro convite desse foi para atender os Guns. Quando eles vieram aqui, em, acho que 2007, lá na Fiergues, fui para lá atender eles. Fui contratado para atendê-los. Cheguei lá às 2 da tarde. A banda deveria chegar umas 6 para até às 10 estarem tudo pronto e poderem ir pro show, né? Só que a banda chegou às 10 da noite. E aí atendi alguns lá. O Dizzy, o tecladista, o guitarrista, que era o DJ, acho, na época lá. E depois o Axel chegou a 1 da manhã, cara. Porra. Uhum. E aí ele não tava muito legal. Aí acabei vendo, checando ele, tava com dor no joelho. Depois me chamaram para atender o Aerosmith. Eu falei, vai ser a mesma coisa, né? Completamente diferente. Os queridos, uma simpatia. Naquela época o Steven Tyler tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação e a banda já tava querendo tirar ele. Então ele tava, cara, completamente pianinho, limpinho, assim, sabe? Então foi bem legal atender, foi uma experiência aí já completamente oposta. Daí atendi várias bandas que eu não conhecia, Alice in Chains, Erasure, mas o mais marcante foi Paul McCartney, que eu fui convidado para atender ali no Sheraton, Bah. Aí fui lá eu e acho que era o massoterapeuta do Inter na primeira vez. E aí o massoterapeuta ficou com o Paul, eu fiquei com a esposa dele. E a esposa dele falou assim, a Nancy, cara. Ela falou assim, olha, eu sou muito difícil de estralar. Eu tenho um quiropraxista lá em Nova York, mas eu nem estralo. Cara, eu estralei ela toda. E ela falou, nossa, o melhor quiropraxista que eu fui. E daí ela perguntou assim, o outro lá faz isso também com o Paul? Eu falei, não sei, né? Daí, tá. Aí eu desci lá pro saguão e ela me chamou. Falou, não, vem atender o Paul também. Quase que eu não atendi ele, fui na primeira vez, mas daí foi fantástico. Daí depois foi a segunda vez que ele veio pra cá e me chamaram também. Aí atendi ele, atendi a esposa. Aí já fica mais fácil, segunda, terceira vez, né? Aí Primeiro, cara... O frio na barriga não é tão grande. Mas assim, dá um frio na barriga danado, cara. Atender, por exemplo, um jogador tão importante tipo o Luis Soares. Cara, eu não posso machucar ele, né? Olha a responsabilidade. É um cara que vale 2 milhões por mês ali pro clube, né? Tem alguns jogadores que até quando eu atendia eles, tinha um contrato de sigilo. Eu falei, o empresário chegava para mim e falava, olha só, tem um jogador para você atender, mas você não pode tirar foto, não pode pedir autógrafo, não pode falar para ninguém, tem que atender o cara no domingo ou um sábado de noite. Tá bem, mas por quê? Só para eu entender. Ele falou, cara, porque imagina se o profissional vai lá e procura, né, o jogador procura alguém fora e se machuca, olha o prejuízo pro clube. Então o clube tem lá o fisioterapeuta, tem o médico, mas ainda não tem o quiropraxista, então por isso que eu tô te procurando. Aí eu atendia vários. Cara, e era muito legal. Tudo em sigilo. Às vezes eu atendia 2 jogadores do mesmo time e um não sabia que o outro tava vindo, assim, né? Aham. Mas alguns que estão mais tranquilos, tipo o Luis Soares, atendo, tiro foto, mostro. Mas a primeira vez que atendi ele falou, tô com dor aqui, tô com dor ali, tem um jogo importante. Então, a consulta demora bem mais tempo, é bem mais minuciosa. E o resultado é muito gratificante também. Uhum. E quando tu vai atender algum paciente, assim, que geralmente, se ele for, por exemplo, muito musculoso, ou a pessoa está acima do peso. Dá mais trabalho. Isso, mas o muito musculoso, o acima do peso, pode ocasionar com que essa pessoa tenha mais problemas. Uhum. E para ti é mais difícil ajustar essa pessoa? Mais difícil. A sobrecarga de peso do corpo é importante, acelera o processo degenerativo muitas vezes, né? Quase sempre. Eu tenho um paciente que ele tem 2,2 metros de altura e 172 quilos. Ele é um monstro. Imagina, 2,2 e 172.
Quando ele vai lá na clínica, ele deita na minha maca, cara, a maca quase desmonta. E o quiropraxista fica desmontado. E aí, eu uma vez falei pra ele... Sério, eu falei pra ele, cara, eu não vou mais te atender. Tu precisa emagrecer porque tu me quebra cada vez que vem. Eu vou ter que te cobrar 3 ou 4 vezes a mais. Daí eu falei assim, ó, tu me deixa desmontado, a minha maca fica aqui fazendo barulho uma semana inteira depois que tu sai daqui, e eu demoro mais tempo contigo. Ele falou, mas é que me faz tão bem vir. Eu falei, faz bem pra você, não pra mim. Daí ele falou, e se eu te pagar 2 consultas? Eu falei, bom, tá bom. Top, então. Tá. Ok. Ele paga 2 consultas cada vez que ele vai. Quando eu era forte, foi difícil me ajustar. Tu é forte. Foi. De fato, foi. Você era duro, parecia um robô. Você tava muito forte naquela época. Você tava comendo muito frango com polenta, malhando muito. Eu Sabe? me lembro, era disciplinado na alimentação, academia todos os dias. Tu não era aluno do João naquela época? Não, meu treinador era o Henry, Henry. mas era na academia do João. Uhum. É lá, os Então. caras formam uns monstros lá. Verdade. Lá tem uma máquina de monstro. Eu me lembro, tu era bem travado, bem duro. É, eu Tu me dava um trabalho extra também. tava. Uhum. Mas tá tudo certo. E quais exercícios assim que tu indicaria assim para as pessoas fazerem em casa? Coisa rápida, fácil, para que ela possa ter até ter uma postura melhor, porque realmente quando tu falou antes de postura, olha, eu sou uma pessoa que não tem postura para nada, assim, tanto dirigindo com o celular, sento errado, não, dirigindo no sentido Dirigindo, vírgula, celular, coisas diferentes. Entendi. Isso, dirigindo. Entendi. Não, eu não ando Não. com o celular. Entendi, Não, entendi. não fala isso. O que a gente... Não ando. Não, foi tu que falou, só queria entender. Foi tu que falou, só queria entender. Só às Ele é vezes. exceção, ele não usa celular quando tá dirigindo. Eu Só não- os outros que usam. É isso. No máximo, ele usa para olhar o Waze. Espero que o Detran não me veja aqui falar essas coisas. Então, ó, o Bortoli, o que eu entendo que seja importante? Tá com a musculatura do abdômen forte e alongada também. Não adianta só fazer abdominal e depois você ficar todo curtinho assim. É importante fazer abdominal e alongar. Alonga o abdômen. Existe uma técnica que chama Mackenzie, que você vai lá e se estica assim, deita, né? De barriga para baixo, estica para alongar tudo isso aqui. Mackenzie, se procurar no Google lá, no YouTube, você vai ver. Exercícios para reforçar a musculatura paravertebral, que estabiliza o edifício vertebral. Eu gosto bastante da ponte. A gente deita de barriga para cima e levanta o quadril para trabalhar a ponte. E também é importante alongar a musculatura posterior da perna. Porque quando o músculo aqui atrás da coxa está tenso, ele traciona o quadril para frente. E daí a gente começa a sentar torto, escorregado. Se a musculatura estiver bem alongada, fica mais fácil sentar numa posição adequada. Então, o melhor mesmo é pedir orientação de um profissional da educação física, monta um treino, mesmo para que possa usar em casa, e faça. Mas é importante ter essa área aqui do core reforçado, glúteo também, para estabilizar o quadril e alongar a musculatura da perna. Eu, inclusive, acabei criando uma empresa que chama Mobilidade a Domicílio. Criei durante a pandemia. Por quê? Vários dos meus pacientes começaram a ter mais dor nas costas porque pararam de fazer atividade física, porque as academias estavam fechadas, porque eles não tinham orientação. Então, eu peguei uma professora de educação física que era minha paciente, minha amiga, e ela é professora universitária, mestre e doutora em ciências do movimento. E eu peguei ela primeiro para me tratar. Todo dia ela ia na minha casa fazer exercício de mobilidade, reforço e alongamento. E aí a gente criou um protocolo para ela atender os meus pacientes em casa. Só que a agenda dela explodiu assim. Em um mês ela não tinha mais horário. E aí nós pegamos 15 alunos dela, da educação física, e alguns ainda eram estudantes de fisioterapia, e ensinamos para eles esse protocolo, onde eles passaram a ir na casa dos meus pacientes. Lá eles faziam um pouco de liberação muscular, faziam exercícios de mobilidade articular, porque a gente tem que ter mobilidade
para hidratar as articulações, a gente tem que ter mobilidade, senão a gente enferruja. Depois do exercício de mobilidade, eles faziam exercícios de reforço muscular específico, para a coluna em especial. Depois finalizavam com alongamentos. Ficou um protocolo sensacional. A empresa hoje está voando. Nós temos 15 profissionais aí sem horário na agenda e a gente está treinando um novo grupo agora para nos ajudar com isso, na mobilidade a domicílio. Que legal. Foi uma oportunidade que a pandemia criou. Até a própria cadeira em casa, para quem está trabalhando no home office, não é a melhor, né? Normalmente, tu não está preparado para o home office da forma que chegou a pandemia, né? Isso deve ter influenciado também, né? Se a pessoa usar a cadeira no home office, já tá bom, né? Porque normalmente está no sofá ou está na cama e não tem ninguém olhando, então não precisa cuidar da postura. Sim, o home office acabou prejudicando muita gente. Mas o ideal é que a gente lembre que a nossa coluna, vista de frente ou de trás, ela tem que ser reta. E vista de lado, ela tem algumas curvas. E a mais importante é a lordose da nossa lombar. Então, a gente tem que sentar com o quadril encostado lá atrás e o umbigo para frente. Às vezes, uma almofadinha na altura aqui do umbigo ajuda a manter. E mantendo isso aqui, a carga fica reduzida na coluna. Eu sou o único lá na imobiliária que tem um apoiozinho para lombar. Né? Que bom exemplo que você é. Por isso que você é dono lá. Que ele é o boss, eu ia dizer. Ele é o porque boss, eu consultei o Kleber. Viu só? Então, o sofá é um inimigo pra gente. Mas um amigão do quiropraxista. Então, continue certo. Não, porque as pessoas passam a maior parte no sofá, né? No sofá. E ninguém coloca uma almofada atrás, muito pouco. O sofá é hora de relaxar, né, Bortoli? O cara chega cansado em casa, então se joga lá. Se ficar uns minutinhos só, não tem problema. O problema é se está no home office e passa o dia lá. Final de semana, o pessoal passa lá zapeando, Netflix e tudo. Aí prejudica sim. Entendi. Você estava falando de exercício, Kleber. Eu vi um caso de um atleta, bodybuilder, cara grande. E para te entrar em determinada categoria, tem uma questão de altura e peso. Ele foi para a competição, foi fazer a medição de peso, ele estava dentro do peso, só que quando ele mediu a altura, é o Ramon o nome dele, ele é treinado pelo Cariani. Ele estava com 1,79,5 e para entrar na categoria que ele precisava, tinha que ter acima de 1,80. E a medição normal dele era 1,81. E ele perdeu aí alguns centímetros. De repente, algum exercício que ele fez. Eu vi alguma coisa com relação a não sei qual tipo de exercício que ele pode ter feito, mas... Aí ele consultou com o quiroprata. Quiropraxista. Quiropraxista. Porque o quiroprata, eu não sei qual é a formação dele, mas o quiropraxista, a formação é universitária. Perdão. Não, Quiropraxista. a gente vai aprendendo assim. Quiropraxista. Isso. E eu corrijo do treino, né? É justo. Treinar não é malhar. Vai ter vários cortes, só pra lembrar nisso aqui, tá? A revanche, ela tarda, mas não falha. Acontece. E aí ele aumentou um pouquinho de tamanho. Ele foi para 1,80,7. Por que tem essa alteração de altura, cara? O que acontece no nosso dia a dia? Quando a gente está deitado de manhã, a gente dorme, passou a noite dormindo, de manhã os discos estão mais hidratados. Porque você deitado tem menos carga, a água entra. Passou o dia sobrecarregando a coluna, o disco ele perde um pouquinho de altura. Você imagina, temos 24 vértebras móveis, tá? Entre quase todas elas tem um disco, que é essa cartilagem cheia de água. Imagina que tem pelo menos 20 discos. Se você perder 0,5 milímetro em cada um, já dá 1 centímetro. Quando você está desalinhado, os músculos tensionam e aumentam muito a sobrecarga aqui. Então, quando você ajusta, essa tensão pode diminuir e pode auxiliar, facilitar a hidratação do disco. Capite? Entendeu, meu amigo? Entendi. E também nós temos alguns quiropraxistas, eu tenho lá na clínica uma maca que chama Flexion Distraction. A gente deita o paciente lá e ela dá uma esticada. E isso ajuda na hidratação do disco. É comum os pacientes falarem assim, nossa, eu tô me sentindo mais alto. Pode ser.
A gente distensiona a musculatura também. Melhora a postura. O Kleber, fugindo um pouquinho do assunto, que essa aqui, cara, tu é hoje uma pessoa de sucesso. A olhos vistos. Muito obrigado. E foi lá pra faculdade, estudou 5 anos, saiu um quiropraxista. Yes. Vai fazer o teu consultório, vai empreender. Quais foram os desafios que tu encontrou nesse processo? Porque tu aprendeu a ser quiropraxista. Exato. Tu não aprendeu a abrir um negócio. Quais foram os teus desafios quando tu começou o teu negócio? Foram grandes, mas eu tive a sorte de ter o Dr. Pauli, lá em Santa Cruz do Sul, que foi um grande mestre. Então, eu abri a minha clínica aqui em Porto Alegre. Eu morava em Novo Hamburgo para estudar na Fevale, mas eu queria estar na capital, mais perto do aeroporto, para fazer cursos fora. Uma outra realidade, mas eu não conhecia ninguém em Porto Alegre. Aí eu montei a clínica com um sócio investidor. Ele era marido de uma colega minha. Eu era um bom aluno. Essa colega falava muito bem de mim. E ele falou, olha, eu quero ser o teu sócio então. Vou montar a clínica para você. A gente montou uma clínica. Então eu atendi aqui segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira, no final do dia, eu ia lá para Santa Cruz do Sul atender. Quinta, sexta, sábado e às vezes domingo. Às vezes eu passava a semana aqui em Porto Alegre sem atender nenhum paciente. Não conhecia ninguém. Há 17 anos atrás, a quiropraxia, cara, tu falava que eu era quiropraxista, eles falavam, quiro o quê? Nossa, eu tinha que explicar para todo mundo o que era quiropraxia e as pessoas ainda tinham medo da quiropraxia. Então, em Porto Alegre, foi um grande desafio. Mas daí eu ia para Santa Cruz do Sul, chegava lá, agenda lotada de pacientes difíceis que não conseguiram marcar com o Paulo, então lá eu aprendia muito. Lá eu atendia e deixava uma comissão, que era muito fácil. Cara, tu chega e tu só atende, tu não te preocupa com nada. Aí eu vim para cá. Eu voltava para Porto Alegre. Esse sócio um dia me falou assim, Kleber, quem sabe você compra metade da clínica, né? Porque a ideia era a seguinte, eu atendo a consulta, eu fico com uma parte do Prolabore e o resto é da clínica. Ele falou, cara, vai ser sucesso, compra. E aí eu peguei um empréstimo com o meu pai para comprar metade da clínica dele. Comprei a metade. Um mês depois ele falou, Kleber, eu não quero mais, cara. Acho que não vai dar certo, então você pode me comprar a outra metade ou a gente fecha. Eu falei, como que fecha, cara? Se tu não quer outra metade, então me dá. Ele falou, não vou te dar. Mais um empréstimo com o pai. Comprei a clínica. Acho que na época foi uns 70 mil reais ao todo, né? E aí, meu amigo, aqui eu me via em maus lençóis. Não tinha paciente. Mas pacientes que eu atendia muito bem em Santa Cruz do Sul, tinha um outro conhecido aqui e começavam a me indicar. Chegava um paciente aqui, cara, eu fazia o meu melhor por ele. De verdade, assim, ó. E aí, era boca a boca. Vinha um aqui, vinha outro ali. E aí, um dia eu atendi uma senhora, a dona Marta. Ela chegou de cadeira de roda, o marido empurrando ela. E ela até podia caminhar, mas ela estava muito ruim da coluna. E eu ajustei a dona Marta. E brinquei com ela. Depois que eu ajustei ela, eu falei, pode caminhar agora. Cara, e ela saiu se rebolando assim, nossa, milagre. Ela pegou todos os cartões que eu tinha na clínica e todo mundo que via ela caminhando perguntava qual era o milagre. Ela dava um cartão. E aí ela me deu uma propaganda na 0 Hora, no jornal, no caderno Dona. Não tinha ideia do valor daquilo. Era muito caro. Ela me deu 3 meses de propaganda. Nossa. E aí vieram alguns pacientes. Aí o marido dela era da maçonaria, venerável mestre da loja dele, me convidou para dar uma palestra. E eu era muito envergonhado. Nossa, eu não queria falar em público, mas eu precisava aproveitar a oportunidade. Então eu preparei uma palestra sobre quiropraxia e fui lá na loja maçônica e falei sobre maçonaria. Cara, encheu a clínica de maçons, que foi legal, eles bons contatos. E aí... E eles são extremamente unidos, né? São bastante. Eu virei maçom depois e são bastante unidos. Se ajudam muito. Mas isso foi uma das coisas que me ajudou. Mas tu sabe que quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu falei, onde é que eu vou captar pacientes, né? Vou na academia, de repente. Eu me inscrevi em 2 academias, cara, para conhecer mais gente. E aí cheguei na academia lá, ProGym,
E aí perguntei assim, qual que é um bom personal aí? Porque eu tenho minha coluna muito machucada. E eu quero um bom personal para me ajudar. Aí falaram, tem o Dênio e o Stefan. Mas o Dênio não tem horário. E tipo, um personal cobrava lá R$50, o Dênio cobrava 100. Era o dobro. Eu falava, meu Deus. Só que daí um dia eu fui conversar com o Dênio, ele falou, cara, não tem horário, mas tu pode entrar na fila de espera. E se surgir um horário... E daí eu contei para ele que era quiropraxista. Ele falou, eu preciso muito de quiropraxia porque eu tenho uma cirurgia já na cervical. E eu morei anos nos Estados Unidos e eu fazia quiropraxia lá. Convidei ele para ir lá na clínica. Dei uma consulta de presente para ele. Cara, ele amou. O Dênio virou meu melhor indicador. Todos os alunos dele virou meu paciente. E daí o Dênio falou, cara, vamos fazer o seguinte. Vou te colocar no horário das 6 da manhã e a gente faz uma permuta. Então eu passei a atender o Dênio, a esposa, as filhas e o pai do Dênio, o Dr. Nédio Stefan, que é um dos melhores otorrinos que a gente tem no Brasil. E aí o Dr. Nédio, entendendo o que era a quiropraxia, viu que a quiropraxia podia tratar zumbido no ouvido e tontura. E daí o Dr. Nédio começou a me indicar pacientes também. Então, isso começou a me gerar indicações. Mas no começo, cara, eu era o primeiro a chegar na clínica, eu era o último a sair, eu limpava o banheiro, eu varria a clínica, eu tirava o lixo, eu era o encanador, o eletricista, fazia tudo, né? Tudo que precisava. Foi um grande aprendizado. Hoje as coisas estão diferentes, mas hoje o que eu entendo, a estratégia para a gente ter uma boa clientela é tu fazer bem feito versus tempo. Faz sempre bem feito, faz sempre direito, porque aquele que tu atendeu, ele pode até não ter dinheiro para voltar, mas ele vai te recomendar. Um dos meus pacientes que mais me indica, o Sérgio, foi um paciente que chegou lá com a cirurgia de hérnia de disco marcada. Eu falei, cara, eu acho que eu não consigo te ajudar. Tá com uma hérnia extrusa. Não tem. Daí ele falou, não, vamos tentar. Cara, eu tentei. E daí a gente fez 5 ou 6 sessões. Eu falei, cara, não tem, eu vou te devolver o teu dinheiro. Ele falou, não quero que tu devolva o dinheiro não, porque tu fez o teu trabalho. Eu falei, então vou te levar num médico, que eu confio muito, o Dr. Marcos Ziegler, um ortopedista que ele só vai te operar se tiver. Levei lá no Marcos, e o Marcos falou, cara, é cirúrgico. Aí ele operou com o Marcos, tirou com a mão. E o Sérgio ficou extremamente grato a mim pela honestidade, né? Eu quis devolver o dinheiro. E ele fala para todo mundo, olha, ele não conseguiu me resolver, mas a empatia dele, o pós, o que ele fez, vai lá nele. Ele me manda um monte de pacientes. Atendia a mãe dele com 91 anos esses dias. A mãe dele tinha uma festa de casamento para ir, estava toda travada. Ajustei ela, cara, ela saiu se rebolando. Ela voltou na segunda consulta depois do casamento e eu perguntei como é que foi o casamento. Ela falou, nossa, eu dancei até a dança do trenzinho. Obrigado, foi maravilhoso. Então, são muitos desafios e eu acho que a gente tem que fazer muito bem feito, tem que ter empatia, né? A gente tem que lembrar que o paciente, ele é sempre o amor de alguém. Eu sempre tive essa frase para mim, né? Porque se eu quero que a minha mãe, ou o meu filho, ou minha cônjuge vá se consultar com alguém, cara, eu quero que ela vá ser muito bem tratada, né? E aí eu faço isso pelos pacientes porque eu sei que ele é o amor de alguém. Às vezes o paciente chega lá cheio de queixas e eu paro e eu ouço ele. Porque às vezes é importante. Ele tem que tirar aquela sobrecarga emocional, né? Então é isso. Respondi a tua pergunta? Que legal. Fantástico. Que legal. Respondeu sim, pô. É bem isso, né? Quando a gente tá começando ali, cara, tem que fazer tudo e... Tem que fazer tudo. E o foco é no cliente, né? O foco é cliente. A gente tem que servir. Cara, tem gente que tem o rei na barriga. Eu não sirvo. Cara, a melhor coisa que tem é servir o próximo. Servir é divino, né, Servir cara? é divino. Jesus servia a todo mundo, né? Então... É que como a gente fala sempre lá na empresa, né? Muitas pessoas focam no dinheiro, né? Mas tem que ser consequência. Mas o grande segredo é focar no propósito. No propósito. Quando você tem um propósito definido e você sabe que está ali porque você ama e você quer fazer a diferença, que nem tu disse o dia que tu foi te tratado pela primeira vez, né? Eu quero ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Quero ali fazer pra ti, mesmo. ali estava definido o teu propósito. E isso é muito legal.
Deus escreve certo por linhas tortas, né? Isso aí. Ele sabe tudo que vai acontecer. Então, eu não reclamo da minha coluna. Minha coluna é assim, ó, super machucada, né? Mas o que ela me ensinou, uma coisa que eu faço também, toda viagem internacional, eu procuro no site da Federação Mundial de Quiropraxia alguns quiropraxistas. E eu vou lá e faço cliente oculto neles. E aprendo, não conto que eu sou quiropraxista. Eu aprendo muito o que fazer, o que não fazer também, né? A gente sempre aprende. E eu tenho uma tatuagem nas minhas costas desse tamanho com o símbolo da quiropraxia. É um anjo de asas abertas. E eu me esqueço que eu tenho essa minha tatuagem aqui, porque eu nunca olho ela. E fora do Brasil, raramente eles tiram a roupa, né? Tem muito processo e tudo. Então, eu sempre fui... não digo que sou quiropraxista. E, eventualmente, depois que eu sou atendido, eu digo. Mas eu passei por uma situação muito engraçada no Havaí. Eu fui para lá e achei um quiropraxista na internet. E fui, era lá num shopping. Cheguei lá, o cara numa elegância, né? 200 e poucos dólares, acho que $250 a consulta dele. De gravata. Marquei a consulta às 10 da manhã. Ele me atendeu super bem. Cara, foi uma consulta fantástica. Saí da sala dele, andei uns 50 metros e vi escrito ali Chiropractor. Aí entrei. Aí perguntei, tem horário aí para... eu tô com dor nas costas e tal. Daí a mulher falou, olha, o doutor tem horário ao meio-dia só. Eu falei, tá bem, então marca aí, meio-dia eu volto. Dei uma volta no shopping, ao meio-dia eu voltei. Tinha acabado de ser ajustado às 10 da manhã. Ao meio-dia cheguei lá. Cara, o quiropraxista era um surfista. Com aquele cabelo assim, de camisa toda aberta, me atendeu de Crocs, completamente diferente do outro, e a consulta era 120, era menos da metade. Mas o cara era muito legal. E aí ele falou assim pra mim, tira a roupa aí, fica só de cueca. Tirei, esqueci da tatuagem, eu já tinha dito pra ele assim, não, eu tenho muita dor na lombar, te achei na internet, não sei o que é quiropraxia. Ele me explicou tudo que era quiropraxia, e eu gosto de ver como é que eles explicam, né? Ele ficou lá meia hora me explicando. Aí na hora que eu tirei a roupa, eu não lembrava da tatuagem, ele chegou nas minhas costas e me virou pro espelho. Falou, o que é isso? É uma homenagem pro quiropraxista? Cara, eu fiquei roxo de vergonha, né? Porque ele descobriu que eu era quiropraxista ali quando mandou tirar a roupa. Eu falei, poxa, desculpa, cara. É que, na verdade, eu vim aqui, eu queria aprender com você e tal. Ele falou, que legal, eu já fiz isso também. Mas então depois você vai ter que me ajustar. Eu falei, tá bom, te ajusto depois. Daí ele me deitou lá na maca dele, tudo. Cara, não tinha um estralo. E ele virou para um lado e para o outro e falou, cara, como você tá bem, né? Nem parece que veio do Brasil e tal. Eu tava com meu filho pequeno, acho que meu filho tinha uns 3 anos. Nem parece que tem bebê para carregar. Eu falei, vou te contar a verdade. Eu acabei de sair do quiropraxista aqui do lado. Por isso que você não achou nenhum desalinhamento em mim. Ele falou, poxa, que sacanagem, então não vai nem pagar a consulta. E daí eu ajustei ele e aquela consulta eu não paguei, cara. E daí, mais engraçado ainda, quando eu tava saindo da clínica desse segundo quiropraxista, dou de cara com o outro que eu tinha acabado de ser ajustado. Aquele dia eu passei uma vergonha master. Mas fui aprendendo. E é isso. Cara, e esse desafio, né? É colocar a cara pra dar tapa mesmo, pra aprender mesmo, né? Uhum. Isso é ter humildade. Dizer, quero aprender, porque tu já era bem sucedido, né? Nessa época. Já tava bem. Já tava legal. Quantas pessoas fariam isso? Pouquíssimas, cara, né? É um investimento, né? A gente ser atendido. E cada vez que eu sou atendido, eu falo, nossa, como é bom a quiropraxia. Isso me dá mais ânimo ainda para continuar fazendo. E a Nancy, esposa do Paul, ela tinha me passado o contato do quiropraxista dela em Nova York. Né? E quando eu fui para Nova York, eu fui testar o cara. O cara é bom mesmo. Mas $450 aquela consulta, cara. Daí tu reverte, né? Na hora que eu passei o cartão, apitou no meu celular ali, eu falei, puxa, essa foi cara. E a consulta foi rápida, foi uns 20 minutos, talvez, assim, para a primeira, mas ele foi legal, ele me encaixou, né? Não contei que eu tinha atendido a Nancy e tal, eu queria que ele fosse bem imparcial, assim. Então, são experiências que a gente vai acumulando aí.
Isso é importante. E quais os desafios dos quiropraxistas hoje no Brasil, em geral? E vocês também enfrentam desafios na sociedade médica? Cara, sim e sim. Na verdade, a gente enfrenta alguns desafios, tá? Tem muito preconceito. Existe formação muito rasa. Existem os quiropratas. São pessoas que fazem cursos de estralar osso e sai estralando. Às vezes... Só para entender, porque para quem está nos assistindo talvez não vai entender, e eu também não entendia, tô aprendendo agora. Um quiroprata é quem faz um curso. E o quiropraxista faz a graduação, né? Onde a gente aprende tudo o que fazer e o que não fazer para ser extremamente seguro com o nosso paciente. Então, acontece algumas vezes, por exemplo, vai lá no massagista. O massagista fez uma massagem e aí ele pega o pescoço da pessoa e diz assim, agora eu vou te fazer uma quiropraxia. E estrala para cá e para lá. Aquilo lá não foi uma quiropraxia, foi uma manipulação. Porque a quiropraxia não é uma técnica, não é uma manobra, é uma profissão. Então, muitos médicos têm a quiropraxia como aquilo. Aquele negócio que fez e que muitas vezes machucou o paciente e fez o paciente procurar o ortopedista por causa daquela quiropraxia. Quando você vai num quiropraxista graduado, cara, para machucar é muito difícil. Porque às vezes a gente vai preferir não mexer. O menos é mais pra gente. O mais importante é não piorar a situação do paciente, né? A gente vai fazer o que der para melhorar, mas piorar a gente não vai. Só que até desmistificar, até os médicos saberem disso, é uma batalha, né? Tanto que, para eu entrar na PUC, isso deve ter uns... Meu filho tem 10, ele não estava nem na barriga quando eu entrei, então tem uns 12 anos, isso. Eu fui convidado lá pelo Dr. Erasmo Zardo, porque o Dr. Erasmo precisou da quiropraxia, virou meu paciente, se encantou, viu que era diferente, me convidou para trabalhar lá, né? E aí, quando eu entrei lá, preconceito de todos os outros médicos. E ele falou, eu sou o chefe aqui, e vocês vão experimentar a quiropraxia, que é diferente. E aí, ali eu comecei a ser conhecido, né? E eu trabalho com vários médicos hoje, vários ortopedistas, a gente troca muita figurinha. Se tu entrar no meu Instagram, tu vai ver quantos médicos eu atendo. Só que tem alguns médicos que morrem de dor de cotovelo, cara. E eles falam mal do quiropraxista e da quiropraxia. São alguns médicos que ganham muito dinheiro infiltrando a coluna do paciente. Tu chega lá, não vai fazer quiropraxia, vamos fazer aqui algumas infiltrações. Lá eles ganham dinheiro. Ou vamos operar. Tinha um médico que falavam que o cara operava resfriado. Eu falei, como assim opera resfriado? Você espirra, dá um mau jeito na coluna. Se você for consultar ele, ele vai falar que você vai ficar aleijado se não operar. E daí ele faz um procedimento lá, até na própria clínica. Tinha anestesia. É chato falar isso. Mas ela faz um corte e te costura e diz que te operou, encheu de remédio lá dentro. Esse cara nem tá mais vivo hoje, esse médico, mas ele tinha fama de operar resfriado. Esse falava muito mal dos quiropraxistas, né? Tipo, não vá no quiropraxista, vem aqui. Então, é uma questão dos profissionais se conhecerem, né? Eu acabei indo em vários ortopedistas também para falar para eles do meu trabalho. Eu falava para eles, olha só, a minha formação, pessoas que eu já atendi, eu quero te convidar para conhecer. E muitos falam, não, eu tenho medo da quiropraxia. Eu falo, não, mas eu quero que você conheça, você vai perder o medo. E assim eu acabei tendo muitos amigos médicos e comigo isso acaba não acontecendo. O que é bom para o meu ego e às vezes acaba sendo ruim para o meu negócio, porque vários ortopedistas falam para o paciente deles, olha, eu quero que você vá no quiropraxista, no Kleber. Tem que ser o Kleber e não pode ser nenhum outro. A pessoa liga lá na clínica, não tem horário comigo ou ele não está disposto a pagar o valor da minha consulta. Mas eu tenho o Gustavo, que é muito bom, que eu treinei e a gente colocou um valor mais baixo para que as pessoas possam ter mais acesso. Experiência. A experiência, né? E daí as pessoas falam, não, tem que ser com o Kleber, não pode ser com o Gustavo. Então é ruim, porque o Gustavo é extremamente competente, né? Então, para o meu business,
É ruim esse preconceito. E a gente também tem um problema com a regulamentação da quiropraxia, que tem alguns fisioterapeutas que ganham muito curso, dando curso de final de semana de estralar osso. E aí eles querem reivindicar a quiropraxia para eles, sendo que é uma profissão completamente independente. Então, eles fazem lobby no Congresso, eles fazem tudo para não aprovar a nossa profissão. É uma pena, porque a gente podia trabalhar juntos, porque o fisioterapeuta formado, ele pode fazer mais 2 anos de faculdade de quiropraxia e virar quiropraxista também, né? Não precisa ter rixa. A gente pode trabalhar juntos. Na minha clínica, eu tenho vários fisioterapeutas. Eu tenho uma fisioterapeuta que é especialista em acupuntura. Eu tenho um fisioterapeuta que é especialista em extremidades. Ele trata muito mão, cotovelo, joelho, com técnicas de liberação miofascial, com Rolfing. Eu tenho uma fisioterapeuta que é especialista em ATM, articulação temporomandibular. Então, a gente pode trabalhar muito junto. Não tem por que ter briga, reserva de mercado. Mas eu continuo dizendo que para quem precisar de um quiropraxista, procure um quiropraxista graduado, né? Entra no site da Associação Brasileira de Quiropraxia, no link Encontre um Quiropraxista e busca lá, na tua cidade ou lugar mais próximo. Que legal. E quando vocês estavam estudando quiropraxia, na faculdade ali, onde que vocês aplicavam As técnicas de habilidade para treinar, para começar a aprender? Porque todo mundo pergunta isso pra gente, né? Então, a gente faz pelo menos 3 anos de faculdade. Depois, cada aula de técnica é um grande processo. Por exemplo, cervical. Mais de 10 créditos de aula onde a gente aprende tudo que é da teoria e na hora da prática, a gente pega o colega, vai lá, faz a palpação, identifica o desalinhamento e a gente escreve num papel aqui, ó, achei tal coisa. O professor da técnica vai lá, checa, se bateu, falou, beleza, então agora a gente vai ajustar. A gente posiciona a mão, o professor vai lá e pega a nossa mão e a gente ajusta junto. É assim que a gente começa, tá? Ajustando os colegas. Às vezes a gente ficava alguém fica com medo assim, né? Ninguém ficava com medo de falar, não vou, todo mundo ia tranquilo. Ou chama um amigão de fé, assim, ó, cara, tem uma coisa pra te mostrar. Então, né? Todo mundo, a gente treina um no outro. Cara, eu via a coluna e eu queria ajustar de todo mundo. Então, eu não era nem formado, os meus pais moravam em Santa Cruz do Sul, eu passava a semana em Novo Hamburgo, e final de semana eu ia lá pra casa. E eu já tinha uma maca de quiro. Cara, eu chegava em casa e eu queria ajustar o pai, a mãe, o irmão, a cunhada, meu cachorro. Eu colocava meu cachorro no meio da minha perna aqui, estralava a coluna dele. Então, hoje, o que eu recebo de vídeo dos meus pacientes mandando videozinhos de quiropraxia veterinária, nossa, né, o cachorro... Eu já fazia aquilo lá há um tempão. E uma coisa que ninguém acredita, um dia eu ajustei um peixe, cara. É sério. Ninguém acredita. Eu juro. Eu juro. Olha só. Eu tava lá em São José dos Campos, que é a cidade que eu nasci, lá em São Paulo. E lá tem um parque e tem um lago japonês, onde tem umas carpas muito grandes, assim. E o lago é assim, ó, de profundidade. Eu tava olhando aquelas carpas, eu juro isso, ninguém acredita. E daí tinha uma carpa que ela era tão branca que ela chegava a ser transparente. E ela tava com a coluna torta mesmo, não sei o que aconteceu com ela. E ela nadava assim. E aí eu peguei e me abaixei, tinha uma cerquinha assim, me abaixei e fiz assim no peixe, ó. E o peixe saiu voando, cara, chispando. E, caramba, eu ajustei um peixe. Que não tinha ninguém filmando. Eu juro que é verdade, ninguém me acredita. Faz lá que é história de pescador. Mas aconteceu. Isso aqui vai dar um corte. É verdade. Eu acredito em ti, eu acredito. Também? De verdade, cara. Pena que não tinha ninguém filmando, não tinha celulares assim na época, né? Mas, cara, eu olho uma pessoa caminhando torta na rua, fico com vontade de ir lá e ajustar. Mas o que eu faço, sabe? Eu tenho cartão dos meus colegas comigo, dos que trabalham comigo. Antes eu tinha uma clínica maior, eu tinha 5 quiropraxistas que trabalhavam comigo. Daí, às vezes, eu ia num restaurante ou em algum lugar e tinha uma pessoa lá mexendo no pescoço. E eu parava e perguntava, já foi no quiropraxista? A pessoa, não, tenho medo. Eu falo, não, mas olha só, eu fui. E esse cara é fantástico. Eu dava o cartão do meu colega que trabalhava comigo. Não queria me indicar, né? É chato. E às vezes essa pessoa acabava indo lá na clínica. E às vezes eles davam de cara comigo também.
Você trabalha aqui também? Eu falei, sim, trabalho, mas o meu colega é bem melhor que eu. Por isso que eu te indiquei ele. E aí, assim ia, meu velho. Kleber, Fala. quem não pode fazer quiropraxia? Quem não pode? Peixe pode. Peixe pode. Quem não Cachorro pode? também pode. Cara, eu acho que não existe uma contraindicação que te impeça de fazer a quiropraxia. Porque existem diversas técnicas, inclusive técnicas que são só musculares. A gente não precisa estralar ninguém, tá? Se a pessoa tem uma osteoporose muito avançada, se ela tem um câncer com metástase na coluna, eu não vou estralar. Mas eu posso usar técnicas musculares nela que vai ajudar naquela dor. Então, eu acho que quem não pode fazer quiropraxia é a minhoca, que é invertebrada, não tem coluna. Mas se tem coluna, até peixe pode. Acho que qualquer um pode, na verdade. Eu atendo muito bebê. Eu fiz cursos é quase uma especialização em quiropraxia gestacional e pediátrica. Então, eu atendo muita gestante com dor ciática, dor lombar e dor de cabeça. E é muito comum, elas pegam confiança, quando o bebê nasce, elas levam lá para eu checar. Os meus filhos, quando nasceram, saiu da barriga lá da mãe, foi parto normal, eu chequei os dois, o João Pedro e a Maria Eduarda. Com menos de 1 hora de vida, ambos estavam checados e ajustados. E o ajuste no bebê é muito simples, é muito leve, é muito tranquilo. E a minha paciente mais velha, ela tem mais de 100 anos. E ela tem uma osteoporose bem avançada. Não estralo ela, uso outras técnicas. Não diria que tem contraindicação, eu diria que tem o profissional certo para ir. Né? Então, você tem que enxergar o paciente, ver qual é a questão ali, qual é a técnica que você pode empregar, até onde você pode ir, o que você tem que indicar ou para quem, e fazer o melhor por ele. No teu livro tem uma frase que me chamou muita atenção. E eu até vou ler, porque ela é extensa. E eu não posso errar nenhuma palavra, nenhuma vírgula aqui. Se tu errar, ele te corrige. Exato. Bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu e o problema que te faz buscar a Deus. Eu acho essa frase incrível, porque ela sugere os desafios da vida e que pode ser visto como grandes oportunidades. De fato. Fala um pouquinho mais disso pra gente. A gente pode ver nessa situação 2 situações minhas. A queda da árvore, né? Mas quando eu coloquei essa frase, eu coloquei aqui, ó. Isso aqui foi um livro que eu escrevi, que o título do livro é Como Ser um Profissional da Área da Saúde Realizado e de Sucesso. Eu quis escrever esse livro aqui porque eu tinha colegas quiropraxistas, que eles eram excelentes em técnica na faculdade. E quando eu me dei conta, eles tinham largado a profissão. Eles estavam fazendo outras coisas, largaram a quiropraxia, eles eram maravilhosos, eles podiam estar ajudando muita gente. E eu fui entender o porquê que eles largaram. Foi falta de resiliência aqui, foi falta de empatia pelo paciente, foram alguns problemas e eu resolvi colocar tudo nisso daqui para ajudá-los, tá? Mas essa frase específica eu coloquei ali onde eu estava falando de propósito, de quando eu conheci Deus. Porque eu sempre fui cristão, católico, minha mãe me levava na igreja, né? A gente era obrigado a ir, até não gostava, mas depois comecei a gostar de missas cantadas. Aí depois eu virei espírita. E sempre procurando a Cristo, eu acabei indo até na Umbanda Branca. Aí me iniciaram no budismo. Aí na maçonaria, sempre buscando Deus. E às vezes por caminhos tortos, às vezes não. E aí, meu amigo, na pandemia, eu realmente me quebrei. Eu me separei um pouquinho antes da pandemia, mas eu tinha uma situação muito boa, agenda lotada, clínica voando. Eu tinha... daí eu deixei uma parte lá do patrimônio para ex e tudo, fiquei com a outra parte. E o que me sobrou era mais de 1 ano de reserva. Eu podia ficar 1 ano sem trabalhar, tá? E eu também mexia muito com a bolsa de valores. Era trader. Então,
2 horas do meu dia, eu passava operando com opções. Às 10 da manhã até às 10h40, horário de abertura de mercado. Do meio-dia ao meio-dia e 40 e das 4 às 4h40. Então, eu fazia de 20 a 80 operações por dia na bolsa, tá? E eu ganhava tanto dinheiro na bolsa quanto eu ganhava com a quiropraxia. Então, eu estava com a vida ganha. Com apartamento, com os meus 2 carros e a moto importada. Vida boa. E aí, veio a pandemia e o pessoal ficou com medo de ir ao quiropraxista, né? De deitar lá e tal. A clínica praticamente fechou. Então, eu atendia uns 30 pacientes por dia. Eu passei a atender talvez 5 por semana. Eu nunca fechei a clínica, mas tinha semana que eu atendia, às vezes, nenhum. Então, a clínica, o que entrava de receita, não pagava a despesa, tá? E na primeira semana de pandemia, eu fiz uma operação na Bolsa de Valores com opções. A opção não é igual você ter um papel. Se der caca, meu amigo, perdeu. E eu perdi na primeira semana de pandemia. Eu coloquei na segunda-feira uma aposta. Foi uma aposta. Mas sempre dava certo. Na quinta-feira eu tinha perdido todo o meu dinheiro. Tudo, cara. Quebrei, fali. Minha reserva foi. E eu ainda não tinha receita mais da clínica. Então as minhas 2 receitas foram por água abaixo. Cara, fui lá pro fundo do poço. Você apostou todo o seu dinheiro numa única aplicação? Numa operação. Numa Eram operação. 10 papéis diferentes, tá? Só que eu fazia isso sempre com um pouco de dinheiro. E dava sempre certo. E eu tenho lá no meu computador uma simulação que eu fiz por 10 meses de um investimento grande. Sempre duplicava ou mais. Só que eu fiz na primeira semana de pandemia. Coloquei todo o meu dinheiro na opção. Segunda-feira, 100%. Quinta-feira, só tinha 10%. E aí, o meu assessor falou, cara, tu é louco, tira isso daí. Eu falei, não, será que não tem como recuperar? Ele falou, não tem. Eu tirei os meus 10%. Cara, e fiquei mal. Muito mal. Cara, eu tinha um vidão e do nada eu fui pro... E aí, separado, eu tinha combinado uma pensão com a minha ex. Eu assumi todas as contas dos filhos, uma pensão enorme. E eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta da clínica, quanto mais a pensão. E aí, eu peguei aquele dinheiro que me sobrou, aqueles 10%. Em 6 meses, eu trabalhei igual louco na bolsa, já que não estava funcionando a clínica praticamente. E eu cheguei a recuperar 60%, tá? Pô, já... Muito bom. Muito. Em 6 meses, 7 meses. Mas eu era bom naquilo. E daí eu falei, agora eu vou recuperar o meu dinheiro. Então eu peguei aqueles mesmos 10 papéis. Cara, que eram completamente diversificados. Era farmácia, era varejo, era agricultura, era banco, tudo diferente. Não tinha como os 10 caírem. E eu coloquei, de novo, 100% desse valor. E veio a segunda onda da pandemia. E aí foi todo o dinheiro. Aí não sobrou quase nada. Nada. Cara, daí eu falei, meu Deus, não posso mais fazer isso. Aí eu parei de mexer com ações. Aí tava lá no fundo do poço mesmo. E aí eu comecei a conversar com Jesus, cara. Muito próximo. E aí um amigo me levou na igreja evangélica para falar com o pastor. Cara, e aquela oração que o pastor fez por mim. Nunca vi nada tão forte. E aí, meu amigo, o Espírito Santo entrou aqui e mudou completamente a minha vida. Então, se eu tivesse que passar por toda essa desgraça de novo para conhecer Deus do jeito que eu conheço hoje, eu toparia. Eu faria, cara. Mas não foi fácil. Hoje, o patrimônio que eu tenho não é nem 50%, nem 30% do que eu tinha antes da pandemia. Mas a clínica tá voando de novo. Eu só não tenho mais coragem de mexer na bolsa, né? Então, de pouquinho em pouquinho, tô fazendo as minhas reservas de novo. Eu tive que pegar empréstimo. Eu peguei 300 mil reais emprestado. Eu, além de acabar com todo o meu patrimônio, peguei 300 mil reais emprestado. Parte com meu pai e parte com o banco. Tô pagando ainda as parcelinhas lá. Mas tá tudo certo, cara. A desgraça vem quando... Né? A gente aprende pela dor ou pelo amor, cara. E é muito normal isso, a gente conhecer Deus em situações assim.
Então tem gente que me pergunta assim, nossa, tu acredita tanto em Deus, como é que ele deixa tal tragédia acontecer? Eu falo, olha, normalmente é para que a gente se aproxime dele, para que a gente se relacione com ele, né? E para que tu passe por isso e que tu vire testemunha depois. E, ó, me lembrei de uma coisa agora. Eu comecei a frequentar a Igreja Batista, tá? Aqueles cultos lá me davam muita força. E é uma igreja muito legal, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, telão, pastores. E eu sempre fui um cara muito generoso antes de perder dinheiro. Eu dava dinheiro em tudo que é esquina, dava dinheiro na missa. Eu adorava distribuir. Me fazia muito bem, liberava ocitocina. Só que eu comecei a frequentar lá, aquele lugar maravilhoso, e eu não tinha coragem de dar uma ofertinha, porque eu não tinha dinheiro, estava mal. O 100% que eu ganhava num mês não pagava 100% das minhas contas. E aí eu vi o pastor falar sobre o dízimo. Dízimo é você devolver para Deus, né, consagrar ele 10% do teu lucro, do que você ganhou. Se entrou X na clínica e você gastou X, gastou Y, quanto que sobrou? Disso vai lá e dá 10%. Por quê? Para continuar a obra de Deus, para manter a igreja, para manter os pastores, para manter o ar-condicionado, para ser um lugar legal, porque as pessoas precisam da igreja, muitas vezes. E daí eu ouvi aquilo, era dia 1º, eu acho. Eu falei assim, Deus, olha só, esse mês não interessa quanto eu ganho. Vai entrar o lucro, vai sair a despesa e eu vou pegar 10% daquilo e eu vou te consagrar. Não interessa que aumente a minha dívida. Cara, a partir daquilo, a minha agenda começou a encher. De uma maneira que naquele mês a minha receita aumentou mais de 30% do melhor mês que tinha sido todo durante a pandemia. E daí eu paguei 10%. E paguei todas as contas e me sobrou 10%. O dia que eu paguei o dízimo foi a primeira vez que eu consegui sobrar dinheiro depois da pandemia, cara. E todo mês hoje, a primeira coisa que eu faço, eu vi quanto que eu ganhei no mês, vou lá e ó, e eu quero que meu dízimo seja cada dia maior, cara. Eu dou aquilo com uma alegria, além dos 10% que eu dou ali, eu costumo doar 5% de ofertas. É do cara na rua, é em outras situações, em missões e tal. E os meus filhos, eles são muito generosos. E eles veem o que eu faço e eles fazem também. E daí a gente estava na igreja e o pastor falou, olha, a gente está abrindo um instituto para crianças, para ajudá-los a dar direcionamento, porque hoje o mundo está muito complicado, né? As políticas e etc. Então, quem puder ajudar com a sua oferta, a gente vai ser bom pra gente. E daí o meu filho falou assim, pai, eu quero ajudar. Vamos ajudar? Eu falei, vamos. Daí eu peguei, tirei uma oferta assim, eu falei, quanto é que tu quer dar, filho? Ele falou, eu quero dar toda a minha mesada. Eu falei, não precisa, filho, não precisa ser toda a mesada. Porque da mesada dele, ele compra os joguinhos, ele compra um lanche no colégio, né? Daí eu falei, pode ser só 10%. Ele falou, não, pai, eu quero doar toda a minha mesada. E ele doou. Cara, aquilo lá mexeu tanto comigo que naquele momento a mesada dele foi duplicada. Então, ao invés dele ganhar o X que ele ganhava, ele passou a ganhar 2X. E a minha filha também, né? E aí hoje, sabe o que ele faz? 10% da mesada dele, ele põe no envelopinho da igreja e consagra a Deus. E dá oferta para tudo que é lugar que ele pode. E quando vê, ele tá ganhando dinheiro do vô, dinheiro da tia. Cara, é tão bom ajudar o próximo, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Deus nos colocou aqui para a gente ajudar o nosso próximo, para a gente fazer diferença na vida do outro, para a gente ser instrumento dele aqui. E quando a gente faz isso, a gente está cumprindo o nosso propósito, nossa missão, e aí a gente se abastece. Aí Deus permite que a ocitocina seja liberada e a gente se sente super bem. Quando a gente ajuda, quem é mais ajudado é a gente, na verdade, né? Exatamente. Verdade. Que bênção. É. Cara, muito bom poder ajudar. Muito Gordo, legal, né? Estamos chegando no final aqui do episódio, mas tem aquelas duas bate-bola rapidinho. Pode ser, Kleber? Eu sou ruim de bola, mas vamos lá. Kleber. João Pedro
João Pedro. Maria Eduarda. Sim. Você está conversando com eles. O que tu gostaria de ouvir dos teus 2 filhos num futuro que tu vai dizer o seguinte: eu cumpri a minha missão de vida, que eu fiz algo que, poxa, minha missão foi cumprida. O que tu gostaria de ouvir dos teus 2 filhos para ter essa certeza no futuro? Cara, tu sabe que eu acho que eu ouço. O que eu gostaria de ouvir lá, eu já ouço. Tu já ouve? Quando eu chego em casa pra almoçar e eles estão lá, cara, eles vêm correndo pra pular no meu colo e dizer que me ama. Te amo, pai, te amo. E a minha filha com 6 anos, todo dia antes de dormir, ela faz oração. Ela ora e ela diz assim: pai, eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu te amo. Eu quero ser igual tu. Então, cara, isso... E eu já ouço isso hoje, né? E eu quero continuar sendo esse exemplo para eles. E eu vejo que o que eu faço, eles seguem. Bem à risca. São crianças muito especiais. É uma alegria sem tamanho. Dá um trabalho danado, né? É um desafio ter filho. Mas não tem nada melhor, cara. Não tem nada melhor. Então, acho que eu já ouço isso. Imagina que você estivesse aqui olhando para um outdoor agora. E que tu pudesse mandar uma mensagem tua, vinda do teu coração, para o mundo inteiro. Que mensagem tu diria neste momento? São 2 mensagens. A primeira é: se relacionem com Deus, com Jesus. Estudem a respeito. Comprem uma Bíblia de estudo, aquela que diz assim, ó, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o diabo, o que ele tem pra gente. Pega os mandamentos, tenta seguir aquilo. Primeiro é: conheça Jesus e se relacione com ele pelo amor. Não esperem a dor, não esperem estar no fundo do poço para precisar disso. Esse é o primeiro que eu tenho para dizer. A segunda é: cuidem das suas articulações, porque a articulação, para recuperar depois, é um horror. Então, quando jovem, cuidem, diminuam todas as sobrecargas que forem possíveis de cima das articulações. Sigam aquelas orientações todas que a gente deu aqui para cuidar delas, porque depois, quando estiver velhinho, com o joelho gasto, com artrose na coluna, é bem mais difícil de recuperar. Então, seriam essas as mensagens. Aprendi muito sobre... Que bom, meu amigo. Ficaríamos mais, né, Tony? Ficaríamos passou mais 2 horas voando. Agora eu quero saber o seguinte... Fala, meu querido. Terei que me consultar com o Dr. Gustavo? Por favor, se tu for lá, eu vou ficar chateado. Tem agenda para mim? Claro que tem. Eu adoro o Gustavo, eu indico ele para todo mundo. Mas se tu for lá, vou falar para ele torcer teu pescoço pro lado errado. Vai ter horário para você, sem dúvida. Com certeza. E deixa o teu @ aí pra gente, o pessoal começar a te seguir lá, ver também todo ensinamento. Instagram? Não tem tanta coisa, mas o @ é Kleber, com K, Quiro, Kleber Quiro, Q-U-I-R-O, de quiropraxista. Isso aí. Uma honra a sua conversa hoje, hein, Bortoli? Toda minha. Muito obrigado pela presença, Kleber. Que isso. E aprendemos muito. Muito feliz de poder conversar contigo. Verdadeira honra mesmo. Posso encerrar, combatente? Por favor. Então tá. Pessoal, muito obrigado por nos terem acompanhado até aqui. Não esqueça de seguir o canal, toca no sininho ali para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Não esquece de comentar aqui embaixo, curte porque hoje o episódio foi fantástico. Muito obrigado, Kleber. Tchau, pessoal. Agradeço. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Prazerzão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.